Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Tem meu nome, charada. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 91. Hoje um episódio muito bacana, diretamente aqui dos estúdios dos Nabadescos, estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto. Esse estúdio maravilhoso, essa produtora sensacional, que sempre com a gente nessa parceria incrível. O André que ganhou aí a última uma enquete, o produtor mais lindo de São José do Rio Preto. O mais sensacional. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora começar mais um episódio aqui hoje. Desde já agradecendo a todo mundo que vai estar assistindo ao vivo, para você que vai acompanhar durante a semana, para você também que já tá junto com a gente também lá no nosso Instagram, no arroba No Ar com Hamilton, tá bom? Lembrando que para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal, é 50 segundos, o Google já libera, você já troca uma ideia com a gente por aqui, manda um recado para os nossos convidados, que nós já vamos apresentar já. Antes de trocar uma ideia aqui, falar da Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem tudo que você precisa com as melhores condições, taxas especiais e, é claro, as melhores opções para você também comprar. Ó, tem um QR Code aqui na tela, não esqueça, tá? Montana Automóveis, vai lá no arroba Montana Automóveis para você também já garantir o seu carro para entrar em 2025 trocando de carro aí, beleza? Agradecer também aqui ao Sanso Estúdio Automotivo, para você que quer um lugar para deixar o seu carro muito bem cuidado, bem tratado, com tudo o que precisa, principalmente com aquela estética sensacional e qualidade absoluta em todos os produtos e no serviço, procure aí o Sanso Estúdio. Tem o arroba Sanso Estúdio Automotivo aqui também e, é claro, tem o QR Code na tela para você entrar em contato com a gente. Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas. Semana passada teve aí o mega feirão, né, de fábrica da T-Flow, que foi o maior sucesso. Se você não conhece ainda, tem a nova loja que fica lá no Iguatemi e você tem aí o cupom NOAR10. NOAR10, 10% de desconto para você comprar pelo site da T-Flow, tá bom? Agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, você sabe, são 8 lojas, 6 aqui em Rio Preto, tem em Ibirá, tem em Badibacite, tem ainda no Rio Preto Shopping e no Shopping Cidade Norte, tá bom? É a maior rede pet 100% rio pretense e você encontra todas as novidades, descontos e todos os produtos, tem também atendimento veterinário, ração, tudo que você precisa para o seu animalzinho tem no Mercadão Agropet. Arroba Mercadão Agropet, mercadãoagropet.com.br. Para fechar essa primeira parte, falar aqui do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br e também através do arroba Fernandão Bebidas no Instagram, sempre junto com a gente, beleza? Hoje o bate-papo vai ser muito bacana, hoje temos aqui essa dupla sensacional, um projeto incrível que está trazendo aí muita música eletrônica, daquele jeito, vamos dizer assim, incrementando instrumentos para deixar a sua balada muito mais envolvente. Um já é DJ aí, é um dinossauro das pistas, vai ficar bravo. Ele é o dinossauro das pistas, o outro é um cara que manja muito. Eu quero perguntar para ele, que eu ia falar hoje se era musicista ou não, se é assim que fala ou não, ou se é apenas saxofonista, não é? Vamos conversar hoje com o Matheus Sax e também o nosso querido Ricardo Prado, diretamente do projeto KEF. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como é que vocês estão? Beleza ou não? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Na paz do Senhor, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí, viu? Tamo junto, meu irmão. Faz tempo que a gente tava querendo uma vaga aqui, mas tava difícil, viu? Rapaz, e vai, quando ele não atende, depois fala que não vai estar, e depois nasce filho, depois eu não sei o que lá mais, e vai só no rolo. Mas deu certo agora. Foi na hora certa, né? Show de bola. Ó, você sabe que vocês são o terceiro
projetos de DJ que nós estamos aqui no ar. O primeiro foi o Urso Som, que veio aqui. Urso Som. Urso Som. Esse sim é o dinossauro. Dinossauro das antigas. O Urso Som foi muito bacana, um projeto bem legal. Ele veio aqui, contou a história dele, tem uma história de vida também muito bacana, que é o nosso querido Paulo do Vale. E depois o Einstein teve aqui também, trocou uma ideia com a gente. Mais um dinossauro. Só os anciãos. E a galera que já vai estar aqui no chat também. Lembrando para você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal para você participar do chat e já mandar aquele recadinho aqui pra gente, beleza? Ó, a gente tinha deixado aqui para uma caixinha de perguntas, então vocês já imaginam o que vem pela frente nesse bate-papo, né? A galera de todos os lugares que eles já passaram aí, para poder mandar aquela perguntinha, poder mandar alguma história, contar alguma coisa engraçada que tem referência dos dois. Mas começando aqui, do começo mesmo. Quando foi que você pensou na sua vida em ser DJ, Ricardo? Rapaz, ó, eu vou te falar, eu acho que foi... Acho não, tenho certeza. Uma vez eu fui em outro programa, mas era programa de rádio, né? Sim. Que foi em 94, olha só... O meu irmão apareceu com a fita do DJ Ricardo Guedes. Uma fitinha. Aí colocou lá no carro pra tocar. Eu falei, cara, que legal, nunca tinha ouvido. Aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo o que era, né? Um DJ e tal, mais ou menos. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí fui, né? Sempre gostando, mas quando deu certo, demorou, né? Porque nessa época nem dava, né? Tinha 8 anos, 9. Sim. Aí, mas eu sempre tive isso na cabeça, né? Aí me profissionalizei mesmo quando eu mudei pra Rio Preto, que faz uns 18 anos por aí. Isso foi em 94. É. Em 93 eu toquei na minha primeira festinha. Você imagina que tanto que eu sou dinossauro, né? Então. Tô mais dinossauro. Naquela época a gente falava muito, o meu tio ele vendia aquelas fitas que faziam uma seleção de músicas. Hoje a gente fala em música eletrônica e tal. Antigamente era dance music, balanço. Falava nossa. sobre isso, balanço 7, balanço 8. E a gente tocava nas casas dos nossos amigos, assim, tinha aniversário de alguém lá para poder fazer. E eu tinha uma certa habilidade de voltar a fita no ponto certo pela caneta. Às vezes nem tinha nada escrito na fita, eu já sabia quais eram as músicas que estavam ali, né? Porque não tem marcação, não tem nada, né? Não tem nada. Nem no olho ali. E aí a gente organizava isso aí e na época, né, era assim que eu falava, sempre fui apaixonado. Falava assim, nossa, música eletrônica, não era música eletrônica na época, mas eu falava, isso aí é o que mais sai. E quando eu comecei a ter acesso a essas músicas, a gente viu o tanto que era, aí que foi entender o que era produtor, como que funcionava essas coisas, né? E de lá pra cá, quando foi que você realmente, assim, já tinha virado, vamos dizer, uma realidade? Você falou que era muito jovem na época, mas já era uma realidade. Profissionalmente que eu digo, mesmo é quando começou a entrar uma grana, né, Sim. e tal. Mas igual você falou, eu fazia festinha já na casa dos amigos meus ali, lá pra 98, por aí. Eu tinha umas caixas de som gigantescas. Sim. Aí, ó, pra você ver, o meu primeiro nome de DJ, quando eu me intitulava DJ, era DJ Cabelo. DJ Cabelo. Que é uma coisa que já não leva muito em consideração hoje. Então. Não dá pra... Aí foi essa zoeira sempre e tal, eu levava e fazia as festinhas em casa. E sempre fui fazendo isso, né? Mas nunca nada profissional. Não sabia o que era CDJ nem nada. Eu tocava, assim, a mixagem que eu fazia, né? Eu colocava de um lado um carrossel daquele de 5 CDs. Do outro lado eu tinha um videocassete com um clipe de música. Aí eu linkava o áudio no equalizador, abaixava um, aumentava o outro e pra mim já era DJ, né? Tava ótimo. E era que fazia sucesso na época, né, cara? Que a gente fazia o barulho, que você tinha a música dos dois lados, né? E quando foi que a música entrou na sua vida, meu querido Matheus? Cara, foi ali em meados de 2005. Eu comecei a fazer aula de música, né? Na verdade, eu entrei forçado. Quando eu fui no Projeto Guri, meu pai me levou lá, tudo. E aí lá pra 2008, mais ou menos, eu comecei, eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 15, foi onde eu fiz meu primeiro show, com uma banda baile, lá em Nova Londrina, no Paraná. 15 anos eu tava rodando já, passando perrengue. E aí foi dos 15 anos pra cá, foi o start, assim, onde eu comecei profissionalmente mesmo. Mas que eu sou músico, esse ano vai fazer 19. E além do sax, você também toca outros Sim, instrumentos? assim, minha especialidade é sax, flauta, transversal e clarinete, né? Mas aí a gente vai rabiscando um instrumento ou outro, violão, um pouco de piano, vai pegando o que vem na frente. Eu Você sou manja produtor também. De algum instrumento, Ricardo? Violão. Violão. Guitarra. Eu já tive uma dupla sertaneja.
Você tá brincando. É, mas bem caseiro, assim, Não, nessa não é época, Três Lagoas, é. É? Era eu e meu amigo Não, Maércio. agora sim, nós já tivemos aqui o DJ Cabelo. Agora vamos saber agora como é que era o nome da dupla. Era o Rick Prado e Maércio Viola. Nossa. Hã? Hã? Essa ninguém Monstro, sabia. monstro. Rick Prado e Laércio? Maércio. Maércio Viola. O que o Ele Maércio continua faz? em Três Lagoas, agora ele é sargento da Polícia Militar. Um abraço, hein? Um abraço, Abraço, aí. Marcinho. Você viu que você conseguiu realmente dar alguma coisa diferente. Alguém deu certo na vida, né? Parabéns, meu amigo. Mas, mas era só, vamos dizer assim, negócio de viola mesmo, não? Era mais o Não, violão. os dois tocavam violão, não sei porque acho que a gente achava viola um nome mais pra dar uma mudada, né? Os dois tocavam violão e ele fazia a primeira voz e eu Tocava em e eu barzinho. ficava de boca fechada, aí ficava bom. Ele ficava aplaudindo na plateia. Era a ficava plateia. tocando violão manda bem, violão manda bem. Quando não tinha ninguém. Não, pra poder tinha, a gente fazer. fazia o churrasquinho, vinha umas 30 pessoas, aí nós começava a tocar, sobrava duas e a gente continuava lá. Meu Deus do céu. Ó, pra galera que não tá conseguindo entrar no chat, tem que se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal aí, ative as notificações, rapidinho, 50 segundos, 1 minuto. O YouTube já libera pra você poder estar participando junto com a gente aqui. A galera já tá mandando aquele alôzinho aqui, ó. Aproveitar aqui, deixa eu mandar um salve pra galera que tá por aqui. O Romeu tá por aqui, ó. Boa noite, ansioso por esse episódio. Zili tá aqui, quero ver demonstração de tapete, é isso? Ah, O Zílio é nosso produtor, ele Zílio é viaja com a gente produtor, também. nossa. Eu não vou nem ficar com esse óculos aqui, já tá me incomodando Não, cara. já. essa história do tapete é foda. Vamos contar essa história. O Divaldo tá aqui, ó. O Dides tá aqui Olha aí, mandando aqui, ó. Ah lá. A Ricelinha também, boa noite. O Adilson. O Zílio tá aqui, um abraço aí pro prefeito de Araçatuba. Puta Não. Você vê que agora tá dando uma atrás da outra, hein? A gente nem começou aqui. Osílio, pelo amor de Deus. Nem começamos aqui, o negócio já tá dando certo. A Ju também tá mandando um beijão. Como faz pra participar do chat? Tem que se inscrever. Até aqui, ó. Inscreva-se do lado, tá bom? Clicou aqui, rapidinho, 50 segundos já libera. Tá aqui. O Zílio tá aqui. Vixe, Oven Life. Nossa. Não, hoje você tá morto aqui, viu? Hoje é o Kef, velho. O Oven Live já acabou já. Vem lá ver meu antigo projeto. É. Ó, o cara tá falando que o LP tá diferente. Os caras vieram. Ô, achei que o LP tava na Pesado. Disney. O LP tá viajando. Tá presente. aqui, ó. Saxon Oven Live, né? Ele tá mandando aquele salve aqui pra gente. O Vitor Augusto, lenda, sininho voando. Gente, deixa like aí pra todo mundo, hein? Para de mentir, Matheus. É tudo vocês aqui, galera. Não, hoje vai ser só Só treta. lenha. A Maiara tá aqui, ó. Boa noite pra vocês. Spray elegante. Ah, eu tenho o Tônia, outro chato Pede também. pro Prado contar a história do tapete. Ah, de novo? Vamos começar com essa aí, então, que essa aí deve ser uma baita na história que a galera tá pedindo. O Romeu tá aqui, ó, advogada do projeto na área também. Nossa. Ah, minha esposa. Tá aqui. Que história que é essa do tapete? Cara, é porque eu era casado, né? Há 11 anos e eu me separei. Não sei. Aí eles começaram a me chamar de Aladim, né? Porque mulher deixou só com o tapete. Cara, essa aí é Eu complicada. vi, acho que foi no podcast também, né, que o cara falou isso aí. Nossa, cara. É O cara complicado. falou, o ouvinte ele pegou, né, e falou, um amigo nosso aí, a gente colocou o apelido de Eladinha. Os caras, por quê? Que ela foi embora, largou ele, deixou só o tapete pra trás. Acho que foi num programa de rádio. Foi. Contou isso aí. Às vezes também, quando eu vou conversar com alguém, o cara fala assim, ô Milton, você não conhece um advogado bom? Eu falo, eu não, é minha ex-mulher. É. Pode ligar pra ela que o advogado dela é show de bola. Ó, lembrando também o seguinte, pra galera que tá aqui acompanhando a gente, depois vai ter pelo chat aqui, tem um sorteiozinho pra galera, tá? Tem Bela Capri, tem também voucher lá da San James pra galera, tem burger do Maridon. No finalzinho a gente faz um sorteio exclusivo pra quem tá no chat lá, beleza? Pra galera mandar a sua historinha e conversar com a gente por aqui. A gente tinha deixado aqui uma caixinha de perguntas para que a galera pudesse mandar, né, para que vocês pudessem responder. Jean Lima, como e quando surgiu a ideia do projeto? E parabéns aos dois, o projeto de vocês é incrível. Jeanzinho. Jeanzinho lá da Bali, Da né? Bali. É amigo nosso, ele é... Parceirão. Como chama? Bartender. Bartender, isso. Aí ele é lá, ele faz uns drinks lá bom, ele é... Achei que você vai Google Boy. Porque assim, né? Porque esse cara cospe fogo, então não tem mais aquilo lá, né? Lá Não, tinha- sumiu, é, acho. soltando Tinha. fogo. E era um perigo, hein? O nossa. Sergião fazia isso do Saxon, lembra? Ele fazia Sérgio. isso aí? Fazia. Ele Sérgio o LP, Galã. o LP também, velho. Sérgio Galã. Dançava sem camiseta, soltava fogo, eram Ó. os dois. Caramba. É, Que vida, hein? Ô, Sérgio, Sérgio. se eu passar, te condeno.
Mas aí, no caso, quando foi que começou? Quando foi que vocês tiveram a ideia de montar o projeto? Ó, na verdade, esses dias, eu não sei que tava futricando lá em coisa antiga, no Facebook, no Messenger. Faz quantos anos lá que eu te mandei uma Ó, mensagem? ele tá me cercando desde 2014, cara. Eu lembro, falei, vamos armar uma hora de tocar um som junto e tal. Desde 2014, você aqui tentando Aí eu até consegui. casar comigo. O aqui, medo da agora- mulher, ó. E aí resolveu. Agora conseguiu. Consegui. Mas que aí a gente, às vezes, sempre. Foi ano passado ou retrasado? A gente tocou num casamento. Ano passado, Só que foi assim, contrataram os dois separados, né? E a gente fez e tal. Aí passou um tempo, esse ano, né? Que o projeto é novo, né? Tem um lugar que a gente toca lá na Satoba que chama Seu Zé Pub, né? Uhum. E aí os pessoal dá muita abertura pra nós. Aí um dia eu falei, tem um amigo meu saxofonista, vamos botar pra gente fazer um som junto aí. Não tinha nome, não tinha nada, né? Sim. Aí o Matheus falou, não, bora. Aí foi, deu certo aquele dia, né? A gente falou, vamos bolar um nome, né? E vamos pra cima. Aí, a partir de lá, agora só ladeira abaixo. E é uma coisa assim, que muita gente... teve uma época que acontecia muito isso, né? Você pega uma música eletrônica, acho que o Paul tinha um negócio que era com violino. Violino, aí agora tem um ainda com bateria. Tinha um que era com bateria, acho que era conclave, né? Conclave é com... Conclave Não, tinha Conclave era os bateria caras de também. Ribeirão. Ele tinha Do Conclave. guitarra, vocal e... Violão de cabelo azul do Conclave. o Vini Mas Porte. teve mesmo, realmente, uma época que se estava essa palavra projeto, eu acho que surgiu dessa época, né? Sim. Que era tudo, mas assim, pelo menos na região, os pioneiros que eu lembro aqui, foi que surgiu primeiro, foi o BPM, né? Sim. Que eram os caras lá de Ribeirão, com bateria. Aí, saxofone não tinha, aí foi o Saxen, né? Que aí arrebentou tudo. Daí parece que desandou, né? Qualquer coisa, esquina, tinha um cara lá tocando um trem e o DJ. Só que aí eu acho que como o brasileiro faz tudo assim, satura tudo, né? Enjoa, né? Sim. Cansa, aí ninguém quer mais saber disso. Foi o que aconteceu. Não sobrou um. Aí a gente esperou um time certo, agora também não tem. Só tem nós. Então tá ótimo. E daqui a pouquinho que o pessoal já vê que fez sucesso, vai Vai querer voltar, vai. Né? Aí teve uma época das máscaras também, né? Os DJ mascarados. Sim. Basta, ainda bem que foi rapidinho, né, velho? Durou um ano. Deus do céu. Acabou também. Eu lembro que uma vez a gente foi numa festa, né? Lá em Santa Fé. E aí chegou os DJs pra poder tocar e tal. Eu abria, né, a festa pro pessoal poder depois entrar. E aí eu vi o pessoal e tal. Os caras esqueceram de trocar a roupa. Era assim, falaram que ia ter 2 projetos de DJ. Os mascarados e os outros 2. Aí vieram os 2. Com a mesma Depois eles voltaram e colocaram só a máscara. Cobrar 2 cachê. Aí eu falei, ou os caras comprou a roupa na promoção, que todo mundo tá igual, Meu Deus do céu. ou então veio, né? Mas era assim que funcionava na época. Ó, o Gustavo Santiago tá aqui, ó. O Ricardo Prado, não me venha com meu chapa, meu chapa. O Gustavo, nosso chapa, ele é gente boa. Ele gosta também do projeto, ele sempre a gente tá morto por perto, ele vai e tal. O Einstein tá bravo aqui que ele não tá conseguindo entrar no chat. Ele falou que já tá inscrito. Eu não sei o que Deus, tá esse acontecendo cara aqui. começou a... Esse cara que não... que ele é das entende de antigas, não tecnologia. manja de tecnologia, né? Não, mande, coitado. Ele tá fazendo aqui. Mas é um negócio bem bacana. Ô, meu querido Matheus, bom, dentre os instrumentos que você falou, assim, o sax é hoje o que tá nesse projeto bem legal aí. Você já tinha escutado alguma coisa relacionada, ou saxem mesmo, ou um outro, que você, às vezes, do nada, você ouvia a música e você já tentava fazer alguma coisa em cima? Cara, tem uma história engraçada desse negócio do sax no eletrônico, que o meu pai, antes até dos primeiros projetos, que um dos pioneiros foi o Saxen, né? Uhum. Surgirem no Brasil, o meu pai tinha ido pra Holanda, fazer uma viagem lá, e ele viu lá num lounge um saxofonista com um DJ. E eu sempre fui cabeção, né? Ele chegou e falou, Matheus, eu vi um saxofonista tocando com DJ, por que você não faz? Eu, novão de tudo, não vou fazer não dá certo, isso aqui no Brasil não funciona, cara. Aí, passado acho que um ano e pouco, aí surgiu o Saxen, arrebentando, né? E eu tive mais 3 projetos antes do Kef agora, que era o Pulse, que foi um pouquinho depois do Saxen, ali em 2014, 2015 a gente teve o Pulse. Aí depois eu tive o Harmony, aí o Oven Live, que era com a minha ex-esposa, DJ Thalia, e agora o Kef, o nosso... Vamos ver se um pelo menos dá certo, né? né? Cansei de... Mas você sabe que é uma coisa que, como diria o meu finado avô, é uma das coisas que mais orna, né?
se você for pegar o ritmo realmente assim da música. Sim. O violino é legal também, eu acho que dá pra fazer alguma coisa. É mais igual o Mas sax. igual o sax não tem, porque Não né, tem, é uma musicalidade muito mais forte, né? E envolve também, né? Porque do nada, às vezes aquela paradinha que a música dá, você já Mas você consegue criar Não, alguma porque coisa você pode diferente. pegar uma música eletrônica lixo, a pior de todas, não tem nada. Você põe um sax nela, a música vai ficar legal, de um jeito ou de outro vai ficar legal. Ô, Ricardo, uma coisa bacana que a gente vê também é o seguinte, além de tudo isso que vocês fazem, vocês são produtores também, Sim. né? E quando você começou, que você teve ideia, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida, pô, você tocava música de todo mundo, né? Você baixava música, comprava música, ia pras festas pra poder fazer as coisas. Quando você começou a produzir e que você soltou a sua primeira música numa pista, e você sentiu aquele feedback da galera Nossa. e tal, é um negócio do outro mundo, né, cara? Não, é inexplicável, é surreal mesmo. Porque, assim, quando você não tem algo que você consegue fazer realmente 100% do jeito que você quer, você vai tocar as músicas dos outros, você vai gostar, tá? Pô, essa música é legal e tal, mas você fez a sua, então, se você fez a música e você não gostou, você fez errado. Sim. Então, você vai entregar ali o que você gosta de ouvir. Então, é perfeito, né? Não tem o que você falar mal da sua música. Agora tem gente que faz, fazer por fazer não adianta. Nem você gosta da sua música, como é que você quer que as outras pessoas gostem? É. E é bom. E aí a primeira que eu fiz foi um remix, com a ajuda do Sisto, você lembra dele? O Roger Sisto, é. Sim, o Roger. Ele tá em Florianópolis, né? Agora ele me ensinou tal, a produzir, bem no começo, me ajudou. Aí depois da primeira, aí você vai lançando, né? Sim, você faz do jeito que você gosta, mas você não consegue chegar no que você quer, porque mix, né, master, saber pôr instrumento, fazer um instrumento legais, aí vai melhorando. Tanto que eu ouço hoje as primeiras que eu fiz, eu acho uma bosta, né? Não de composição, Sim, sim. mas né, de técnica, mas Mas Hoje tá você já pensou em pegar uma dessas primeiras músicas suas e dar uma repaginada nela? eu perdi o projeto de todas. É mesmo, Perdi cara? de tudo. Ô, louco. Nossa. Ó, esses tempos eu procurei de uma que era de uns 4 anos atrás, que na verdade não é que ela tava mal feita, mas eu queria mudar algumas coisinhas lá. Cadê? Perdi tudo. Nossa, cara, isso aí é... Poxa vida. É. E a galera que conhece, né, que lembra de quando você tava fazendo as músicas, que deve conhecer, mas você não tem nenhum arquivinho, nada guardadinho? Tem só a música. Só a música, Só a pronto. música mesmo, em Wave. Aí teria projeto, que começar a fazer tudo de novo. E como é que eu vou chegar nos mesmos, no nível dos instrumentos, sonoridade, tudo lá, impossível. Mas tá bom, já foi, já não deu sucesso, vai ser Passou. agora que vai Agora vamos fazer um negócio melhor, né? vou fazer melhor. Ó, o nosso querido Romeu tá aqui, ó. Obrigado por você existir. Tomara que eu ganhe essa pizza aí que eu tô com fome. Quanto que não tá, né? O Zílio tá aqui, ó. Foi massa trabalhar com vocês. Acho que hoje vou ser demitido. Ó, o Zílio. Passa no RH. Viu? Ficar com essas gracinhas aí. Pode passar no RH já. O Carlos Brito tá mandando um alô pra gente aqui. O nosso querido Dides tá aqui. Qual o significado, né, do nome Kef? Ô, Dides, se eu te falar pra você que me perguntaram esses dias, né? O cara falou, o que significa Kef? Aí foi na balada, né? Eu falei, só um segundo, amigão. Tem que olhar. Aí eu fiz o que eu vou fazer agora, ó. Você tem que pegar, porque é uma palavra em grego. Que aí eu fiquei procurando, né, e tal. Aí eu falei, vamos ver um negócio legal. Aí Veio algo diferente. veio, só que aí eu não decorei ainda o que significa, ó. Tá Atenção. aqui, ó, o conceito. Quer ficar louco. Ô, Dito, você não tem nada pra fazer, Quer né? ficar louco. Quer ficar louco. O Matheus com essa piadinha, eu não aguento mais. Nossa senhora. Quer ficar bravo, quer ficar não sei o quê. Olha lá, vai lá, diz, ó. Simbologia, Kef, grego. O espírito de alegria, entusiasmo, alto astral, nos quais os bons tempos e a paixão pela vida são expressos como uma abundância de emoção, felicidade e diversão. Ó. Aí, meu Tá chapa. vendo? Poético, Você hein? tá achando que apenas é um nome pequeno, mas olha o significado. É disso porque aí. é grande, por isso que eu Não é? esqueci. É turco, você falou? É grego. 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 Ó, vai. Tá vendo a diferença aqui? E aí você... Na época que a gente tava falando sobre essa questão de você, vamos dizer assim, produzir as músicas, né? Quando você sentou, que você tava com o seu... Já tava tudo certinho, os programinhos, igual você falou assim, pô, remix. Primeiro pra ver como é que funciona. É. A sua primeira música mesmo que você fez, você tava separando as batidas, separando os efeitos, tudo certinho e tal. Você já tinha ela mais ou menos na sua cabeça ou na hora que você foi criando? Na verdade, eu uso sempre, assim, uma referência. Sim. Tem uma música de alguém que eu gosto muito,
que tá tocando naquela época, que tem uns elementos que eu gosto e tal, e uso ela de referência. Então, eu acho que fica legal um timbre meio parecido com essa. Então, não é a cópia, né? Mas eu uso sempre uma referencinha e eu sempre chego lá no... Deixo melhor do que a do cara, porque é 100% minha, né? Sim. Você sabe que uma vez eu aprendi um negócio que o rapaz falou pra mim. Se você tá tocando uma música aqui e você vai já a outra já tá prontinha pra poder entrar. A mixagem que você fez virou uma terceira que é sua. E muita gente não repara isso, né? Mas na hora que você faz... a transição ali, né? É nossa, né? É única, né? Nunca mais vai ser igual. Não vai ser igual. Nunca. Você tá criando assim. E essa parte de DJ também, em relação à produção, você também já tá em cima. Sim, sim. Eu, com o meu antigo projeto Oven Live, tinha 10 músicas lançadas também, minhas, do Zilli também, que tá aí, que ele é produtor também. E agora tem que começar a lançar as do Kef, né? Não, calma, ano que vem a gente Porque eu já mandei as coisas do sax pra ele, o enrolado. O cara me manda celular, velho. Ele quer que eu faça uma música gravada do celular. Que celular, cara? Eu gravei bonitinho lá pra você, ó. Gravou onde? Uma teta. No microfone? É, então lógico. pode trocar o microfone. Meu Deus do céu. Ficou lindo, ficou lindo. Que microfone que não Eu vou te mandar depois pra você ouvir. Não, manda pra gente. Eu falei Como que é o nome era pra dele? usar de referência, meu cara. Como que é o nome dele? O André. O André. Eu acho que nem ele vai conseguir mixar aquilo lá não, viu? Ah, vai. Deixar O aqui. André aqui, rapaz. Rapaz, o trem tá feio, hein? O André, você pode... Falei pra usar de referência, depois a gente ir no estúdio Ah, gravar. tá. Porque eu tenho a memória ruim. Deixa eu te falar. O Einstein, entra aqui então no Instagram, @noarcomhamilton, lá tem uma caixinha de perguntas. Manda a sua pergunta por lá, pra você poder já trocar uma ideia com a gente, beleza? Pô, mas esse cara tá até agora dando trabalho, Não, velho. ele não Deus do conseguiu. céu, Nossa. Mas ele falou que já é inscrito no canal, então não sei por quê. Vai tomar um vinho. Na semana passada teve uma moça que falou também que ela tentou mandar mensagem, ela se inscreveu, mas também não conseguiu. Deve estar tendo alguma treta aí, depois a gente vai ver o que tá acontecendo. Ó, o Valmir tá mandando aqui, fala rapaziada, tudo bem com vocês? Gostaria de saber de cada um, né, qual o estilo e a bagagem que cada um... vamos de novo aqui, que ele meteu não tem vírgula, né? Gostaria de saber de vocês o seguinte, cada um tem um estilo e uma bagagem musical própria. Como vocês combinam esses talentos para poder criar a identidade do Kef? Você quer começar? Deixa que eu comece. Então vai. O gosto pra música eletrônica meu é diferente do Matheus. Só que assim... Ele gosta mais de techno, melódico e tal, essas coisas assim. Eu gosto mais do house, mais pesadinho um pouco, um tech house. Só que aí, se for ver no projeto mesmo, a gente não faz nenhum dos dois que a gente gosta. Então aí fica certinho. E o que eu tocar lá, ele toca o sax, que ele é bom pra caralho, não tem jeito, né, velho? Já teve ocasião de eu pegar a música na hora lá, ele toca, fala, pega aí. Eu falo, dá conta? Ele, rapaz, meu chapa, deixa comigo. Eu toco, ele vai e manda brasa. Olha. Então, assim, a gente gosta... O intuito do projeto é mais animar mais, né? A pista do que como se fosse tocando sozinho. Porque a gente toca o som meio dark, sabe? Sim. O projeto é bem mais pra cima, né? Então aí fica assim, a gente toca... A gente gosta também, mas não é o nosso gosto, preferência, né? Se for pegar o gosto particular de cada um, é bem... né? É, bem diferente. Muito bem, ó, a galera continua se inscrevendo aí, ativando as notificações, deixando o seu like. Enquanto a rapaziada toma aqui mais uma água, falar aqui dos nossos patrocinadores, agradecer o Maridon Burger House, depois eles vão estar recebendo também um voucher aqui lá do Maridon. O Maridon é o seguinte, o hambúrguer Angus, carne Angus na parrilha, tá? Lá você encontra vários sabores pra você e tem sempre um hambúrguer melhor que o outro, então se você não conhece ainda, Maridon Burger House, vai direto no @Maridon Burger no Instagram, tá bom? Agradecer aqui também a Azevedo Contabilidade, que é o nosso grande escritório de contabilidade, tanto da Audio Treves quanto também do Nuar. Então, para você que precisa de um escritório para cuidar da sua contabilidade, você que vai abrir a sua empresa, precisa ir sair do MEI, colocar no Simples e tudo mais, imposto de renda, procure Azevedo Contabilidade junto com a gente. O Rei do Pão de Queijo, daqui a pouquinho vamos ter aqui umas delícias ali preparadas com o Rei do Pão de Queijo. São 4 unidades aqui em Rio Preto. Tem ali na Badi, você vai encontrar também no Plaza Capital, tem o Rei do Pão de Queijo na General e agora também a unidade do Dama. A Encantar e Mimos Afetivos também junto com a gente, tanto o nosso querido Matheus quanto o Ricardo aqui estão recebendo uma caneca personalizada para poder guardar de recordação aqui desse momento, que é um presentão da Renatinha lá da Encantar e Mimos, tá? A San James Barbershop também tá junto com a gente, são 2 unidades em Rio Preto, tem no Vivendas e você vai encontrar a San James também no Dama. No Vivendas tem ainda o pessoal da Santo Lúpulo
amplo que está lá dentro. Você vai encontrar também bebidas, pode fazer a sua festa, pode fazer a sua confraternização, você pode fazer o dia do noivo e lá você encontra aquela experiência diferente em fazer a sua barba e cortar o seu cabelo. St. James Barbershop junto com a gente. Para fechar esse bloco, falar do Maridom, a gente já falou, aliás, da Mariner Calçados, são 2 unidades aqui em Rio Preto, tem ali no aeroporto, tá bom? Fica ali dentro do posto Monte Carlo e tem Mariner Calçados também na Independência com a Constituição, 2 lojas com o que há de melhor em calçados para você. Tem acessórios também e na Mariner você encontra, tem mochilas, tem bolsa para viagem, tem porta-cartão, calçados masculino, feminino, você vai encontrar polo, tem shorts, tem muita coisa legal. Tá chegando o final de ano para você presentear, para você com certeza se presentear também. A Mariner tem tudo isso. @Mariner Rio Preto no Instagram, tá bom? Ó, mandar aquele salve também pra galera que tá aqui junto com a gente no chat, mandando aquele alôzinho. A Paula, os meninos são plurifodões, pra não falar outra coisa. A Menca, sucesso, meus amigos. O Didi está aqui. Qual festa seria a realização de vocês para que o projeto pudesse se apresentar? Agradecer o pessoal que tá comentando aí. O Menca, ele é DJ também, o Mencarone, lá de Santa Fé do Sul. Boa. Gente boa também, hein? É, gente boa. Amigão nosso. Você sabe que a gente... Você já pensou nisso? Cara, tem tantos lugares que... Alguma festa que seja mais palpável, vamos dizer assim. Você vai falar assim, ó, quero ir no Tomorrowland, beleza. Mas isso é impossível esse ano, só ano que vem. Ano que vem nós vamos estar Esse lá. ano não dá mais, porque Não dá, já passou, né? Ano que vem vai dar certo. Mas tem alguma... Uma soundtrack boa da vida, né? Boa. E algum dos DJs ou produtores do Brasil, da atualidade, que vocês gostariam de fazer uma collab bacana? Aí eu já sei já de longe, o Olha. Santi. Falando por de Santi, mim, né? Show. Nossa, aquele lá eu vou falar. Assim, não sou muito de ter, né? Eu sou fã de não sei quem. Mas ele é bom, aquele moleque é bom demais, tá doido. Quando como DJ e como produtor. Primeira vez, eu já tocava músicas dele, né? Já há um tempo atrás, aí teve uma festa bacana que ele tocou. Eu não tinha visto ele tocar ao vivo ainda, né? Aí ele chegou lá, bonzinho, cumprimentou todo mundo, né? Aí daquele tamanhozinho assim, rapaz, ele entrou, eu falei, rapaz, você virou um gigante, velho. Nossa, ele arregaçou tudo. Aí encontrei ele mais outras vezes. Hoje é amigo meu, ele, né? É muito bom, ele eu acho fera. Show de bola. E você, Matheus, tem alguém? Cara, hoje do estilo que a gente falou anteriormente que eu gosto, assim, o vintage, tem um Massano também, Ana, tem uma galera, assim, até da gringa, né, que eu tava falando, que são referências, tudo, né? E inclusive o Zilli também gosta muito desse pessoal. E assim, fazer uma música com esse pessoal aí seria foda, mas, né? Goldfish, O Goldfish, projeto, o Goldfish também Aí sim. O Goldfish é massa. Porque Eles são um projeto de sax. parada, né? A gente vê muito, né? Ouve bastante, muita música que fez sucesso, tanto dos anos 90, 2000, nessa roupagem nova agora, né? E a gente percebe que, assim, tem versões que ficam muito bacanas, até melhor do que a própria música quando eles fizeram o lançamento, né? E tem outras que parece que estragaram ainda mais a música. Não, tem umas que os caras tinham que ir preso. Então, eu ia perguntar qual que era a opinião. Qual que é a opinião de vocês, assim, em relação a esse monte de remake que acontece, monte de regravação que o pessoal faz, né? E às vezes, assim, quer só colocar alguma coisa a mais na música e tem outros que não, quer modificar a música inteira, fica completamente diferente. Assim, eu acho que não tem problema, né? Se você fizer uma coisa legal pra, tipo, homenagear, né? Agora, não só pra hypar, né? Eu tive a ideia de mexer nessa música do cara pra ver se vai melhorar. E tem clássico, você não pode mexer, né? Sim. Tem coisa que você não pode. Esse tempo eu vi um negócio que tá na moda agora aí, que tá fazendo a galera do funk, né? Que chama MTG, né? Ah, sim. O cara fez um negócio daquele lá, cara, com uma música do Queen, com o vocal do Freddie Mercury. Isso aí eu vou te falar, viu? Eles estão usando muito isso, né? Trazer essas crime. músicas antigas pra... Nossa, você tá doido. Pra você ver, eu tenho mais de 50 músicas lançadas. Se eu tiver, acho que 2 ou 3 remixes, é muito. Eu prefiro até evitar fazer remix. Porque você não vai ter o direito total da música, né? Sim. Você vai quebrar a cabeça do mesmo jeito e tá correndo o risco de estragar o negócio dos outros, né? Deixa pra lá. Faz original aí do jeito que você quer e marcha. Muito bem. A Mayara tá perguntando aqui se tá fazendo skincare.
Quem é que tá fazendo isso? Eu? Porque eu tô vermelho, amor? Ó, Tá meio... Tá meio brilhando, meu. É a luz, é a o luz. efeito aqui. É. Ó, o menino quem tá- mais aqui? O meu tá falando que depois que começou a usar Mary Kay, mudou um pouco o conceito. Fiquei mais bonito, gordão? Ou você tá falando de quê? Ó, o Matheus parece que tá de ressaca. Os caras hoje tão bem aqui. Ô, vocês Vieram tão pra atacados, poder hein, agredir cara? aqui, Por né? isso que eu falei pra você sentar aí, porque aí fica mais perto aí É, da sua Ah, cara. então, aí quem toma lambada sou eu. É. O Romeu tá aqui, ó. Shure com CH. Nossa. Shure. Meu Deus do Tá céu. aqui, ó. O Vitor tá mandando aqui. O Vitor Augusto Malaquias. Carla Juvenas. Tá mandando aqui. Eu não sei o que é isso. Carla Juvenas. Carna? Carla Carla. Juvenas. É o Vitinho, ele é de Araçatuba, meu amigo de cara. infância, mas eu não entendi essa referência, não. Carla? Você vai arrumar problema com a minha mulher, Vitinho. Quem vai perguntar quem que é Carla? Os caras tá aqui, ó. Lascou. O Zílio Olha tá essa aqui. ideia. O Zílio tá aqui. Ô, Einstein, pelo amor de Deus. Vai sem nada. O Einstein até agora na luta, cara. O Einstein tem que chamar a filha dele pra poder ajudar, pra ver se consegue. É, entrar chama aqui. Até agora não mandou nem no Chama Instagram? Sofia. Chama a Sofia. Não mandou. Eu Meu acabei de entrar aqui Deus, pra poder Einstein. ver que não vai. Ó, o mexicano também tá mandando um abraço pra vocês. Grande. Maestro. Betina, olá, boa noite. A Stephanie Ayara tá aqui. Matheus, isso é água ou é vodka? Não, é água. É água, gente. Eu sou prova que é água. Viu? Bota, Aguinha. esse pessoal te conhece direito, viu, Matheus, que perguntou isso aí. Pô, cara. É carca. Aí é foda. Escrever errado aqui, ó. Ah, o Carca, o Einstein. É Carca o quê? Ah, o Carca. Ah, Carca juvenil, entendi agora. O Einstein é juvenil, por isso que não tá conseguindo comentar. Colocou tudo errado aqui, ó. É o Carca, é o apelido do Juvenas. Einstein. Juvenas, Muito bem. Ó, a Carol Caldeira, esse duo sou fã demais da conta, né? Aí, ó. Você sabe que hoje em dia também tem uma coisa que a gente percebe, não sei se vocês percebem isso mais nitidamente, né? Mas antigamente tinha as panelinhas dos DJs. Sim, total. E ainda tem uma galera. Ainda mas, tem. Mas, Ixi, mas pra ainda, caramba. mas tem aquele que realmente é o grupo, que são amigos e tal, e tem aqueles que queriam participar. Que fala assim, poxa, eu queria tanto ser amigo dos caras, eu queria tanto estar participando, seja num grupo do WhatsApp ou para poder fazer alguma coisa assim. Mas tem também aquele DJ que é arrogante, né, cara? Aquele cara que não adianta você ter amizade com o cara, Não. que a prepotência dele é maior que tudo isso aí. Esses caras gentilizam, exi- né? Então, ainda Saca existe do- muito isso hoje. Ixi, Pra demais. caramba. Então, assim, a gente tem um grupo de DJ, mas é mais focado pra música eletrônica, né? Sim. Só que quase não tem mais DJ de música eletrônica. Então, a galera do funk tá lá. Só que tá lá, assim, é os mais chegados mesmo, que é os caras que são mais próximos. Tem outras pessoas que a gente gosta, assim, mas a gente não vê na rua, nem cumprimenta e tal, não vai pôr lá no grupo. Né? Mas você falou do lance de panela, né? Eu acho que hoje tem mais, nem tanto o grupinho, assim, eu acho que tem mais de cidades. Tem cidade que ela é meio forjada ali, que os caras não querem deixar DJ de outra cidade entrar. Entendi. Porque aí eles têm medo de você tomar o espaço dele, vem os caras de fora aí. Aí isso aí eu vejo mais hoje em dia, do que grupinhos. Tem muito Os aí. caras fecham a cidade e não quer que entre DJ de fora. É que tinha umas coisas assim, por exemplo, vou contar uma história meio que particular. Teve uma época, eu quando eu vamos dizer assim, considerava DJ, ainda não tinha os equipamentos, então fazia o que você fazia também, assim, eu ia comprar um CD solo e pegava mais o carrossel, alguma coisa para poder tocar. Então tava acabando a música, você soltava outra e você ia tentando fazer alguma coisa, né? Até que um dia eu comprei um Denon. Aí pra mim era a máquina do sucesso. Mas dependendo de onde você ia tocar, você tinha que colocar um colchão embaixo, porque Não, pulava, pula, né? Não tinha como fazer as coisas. E aí, na época, eu me mudei para Santa Fé do Sul. Eu morava em Paulo de Faria. Mudei para Santa Fé para trabalhar com rádio e abandonei. Eu já fui dono de boate, dono de casa noturna, um monte de coisa. Abandonei tudo para poder trabalhar somente em rádio e fazer só rádio. Certo, agora você ganha dinheiro, né? Mais ou menos. E alguém lá descobriu que eu era lá de Paulo de Faria, que eu tocava em festa, que não sei o que e tal. E uma vez lá no Santa Fé Tênis Clube, os caras iam fazer uma boate e me chamaram. Aí eu peguei e falei, cara, nem música eu tenho. E tinha, assim, versão rádio, que não dá pra você mixar, não dá pra você fazer nada. E pegava as versãozinhas e tocava. Como em Santa Fé, eu acho que a galera não tinha tanto DJ, tinha tipo assim uns 3, 4 DJs na cidade, mas que não tinham as oportunidades, eu cheguei e comecei a fazer as coisas. Como eu já conhecia o que tocava na rádio, era mais fácil, né? Pegava a parte comercial, as versões estendidas, ou a versão que a gente fazia um remix, e colocava ali até o outro DJ chegar, que era a atração principal. Só que a maioria dos DJs que iam tocar, e depois assim, isso aí começou tocando numa festa aqui, outra festinha ali, até que montaram o Absolute Bar,
que era o Theo e Bruno. Que eu fui residente. Que continua. Depois. Aí eu fui residente praticamente 1 ano e meio, 2 anos lá. E aí, só que aí quando eu fiquei lá no Absolute, vinham os DJ de fora, eu falava, puxa, vou aprender com os caras, né? Aprender as técnicas, vou fazer algumas coisas. Os caras chegavam tudo travado. Na época eu não te conheci. Então por isso que eu posso falar, não tô fazendo média. Os caras chegavam tudo travado, até que eles compraram os equipamentos uma vez. Rapaz... Era o CDJ 200? Tinha um DJ que uma vez ele pegou os equipamentos e foi pro rancho à tarde pra poder beber, derrubou tudo as coisas no negócio. Quando chegou a noite lá, eu tive que limpar. O cara nem condição de apresentar tinha. Eu até sei quem que é, mas não vou falar o nome. Naquela época era mais não sou eu, viu? Não é, mas não é o Ricardo, não. E aí, cara, eu ficava puto, porque eu falava assim, poxa vida, né? A gente espera os caras virem pra poder ver as músicas novas, pra poder saber alguma coisa, o cara vem e vai beber, alguma coisa nesse sentido. E ali você já via quem que eram os DJs que realmente ia se destacar e outros que não iam mais, né? E, cara, eu fiquei lá até... Aí, quando eu vim pra Rio Preto, eu vi também que era mais difícil aqui, né? Mas eu já tinha os meus equipamentos, já tinha as coisas, tinha buscado equipamento fora. Até que eu resolvi, vou largar a mão, vou vender isso aqui. Produzi algumas coisinhas? Produzi. Igual você falou, morrendo de vergonha de mostrar pros outros, porque não tinha aquela qualidade. Mas na época a gente já percebia isso. Ao contrário do que você tá falando, assim, que a gente percebe que o pessoal tinha meio raiva da galera que vinha de fora, eu queria que a galera viesse para eu poder aprender com os caras mais. Seja a música, o estilo, alguma coisa, né? Era na época que realmente, assim, eram os DJs que queriam estar na noite, queria ver a casa cheia, queria estar fazendo as coisas. Música diferente, né? Cara, eu lembro que uma vez eu fiz uma coisa que é uma das festas mais históricas, assim, entre Santa Fé e Aparecida, dá 15 minutos mais ou menos de distância. Certinho. E aí o que acontece? É uma hora também que tem, porque é Minas, ó. É uma hora São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí eu lembro que a gente fazia lá na rádio o Réveillon, dava meia-noite, tal, Natal, Feliz Ano Novo, não sei o que, tal. Eu corria, aí eu fui lá no Ararazu uma vez fazer uma festa, cara, deu quase 4.000 pessoas, eu toquei a festa inteira sozinho. Não tinha ninguém, cara, ninguém. Eu toquei da meia-noite às 6 horas da manhã, aí fazendo o que tinha que fazer, tocando o que tinha que tocar, organizando o que tinha que fazer lá, toquei no meio lá da coisa, tocava sertanejo também, tocava umas coisas para poder organizar. Mas eu lembro que foi assim, uma das maiores experiências que eu já tive de poder estar numa festa. Eu falava, cara, eu nasci por isso aqui é bom demais. Você vê a pista cheia e curtindo a música que você toca. Por isso que quando eu falei pra você, quando você produziu a sua música, né? Você vê que a galera tá tocando, ou que alguém coloca alguma coisa no Insta, ou coloca um sax, alguma coisa que você fez. Eu falo, puxa, deve ser vamos dizer assim, a alegria total. É como um cantor que toca música na rádio. Sim. É mais ou menos nesse caminho aqui. Ó, o Edson tá mandando aqui. Como vocês veem a recepção do público, né, nessa combinação de saxofone com música eletrônica, que já teve uma época, parou, mas agora parece que realmente está em alta? Fala aí, Matheus. Cara, o público tem gostado bastante. Graças a Deus, onde a gente tá passando, a gente tá tendo um feedback muito positivo. Até esse final de semana tocamos lá em Passos, Minas, foi bem legal também. Foi demais. Que era um evento voltado ao samba, né? E a gente meio que foi a parte que destoou do evento. E foi uma das atrações mais elogiadas, né? O organizador tava falando. Não, a gente quebrou tudo lá, tá doido, a gente levantou a festa. Então a galera tem curtido bastante, a gente muito feedback positivo, né? Ó, quem mais aqui? O M2T. M2T, eu não sei quem que é M2T, mas tá mandando aqui pra gente. Ô, Ricardo, você falou que tem mais 50 músicas autorais, né? No seu currículo. Como que você define o seu estilo e o que você busca transmitir com as suas produções? Ó, pergunta inteligente. Essa é boa, hein, Xará? Ô, M2T, um abraço. Cara aí, obrigado, hein? Agora matou. Subimos o nível do podcast. Sim, assim, se você ouvir, que vai ser muito difícil, né? Todas as minhas músicas, você vai ver que todas são praticamente o mesmo BPM, né? Que é a velocidade da música. E os elementos são parecidos. Não tem nada muito pesado e nada muito leve. É bem parecido. E o que eu gosto de transmitir é que as pessoas dancem. Quero que a galera curte e dança a música e... Essa é braba. Começa a xingar o DJ, sabe? Aí você sabe que a música é boa. É isso. Você sabe que um cara que tá assistindo a gente, que eu não vou falar que ele foi DJ, porque quem é DJ sempre é DJ, né? Que é o Dids.
O Didis também. Sempre quando tinha uma música nova sua, ele falava assim, deixa eu ver essa música nova do Ricardo. E tal. Ele é fãzão. É na época que ele era meu amigo. É. Quando ele era meu amigo, agora ele não é mais, não. Aí quando saiu alguma música do Einstein, alguém assim, ele falava assim, nossa, cara, você viu a música dos caras e tal? Cara, isso é bacana, alguém torcer, né? Quando Não, isso é demais, cara, é muito bom. Bom. Porque, às vezes, você vê pessoas, assim, que você nem sabe, você nem conhece, né? Aí faz algum comentário na internet, ou posta fazendo alguma coisa com a música sua, você fala, nossa, que da hora, como é que essa pessoa chegou nela, né? E bom que ela gostou, e nossa, é maravilhoso, é bom demais. Ó, estamos com 45 minutos de podcast e até agora o Einstein não mandou. Nossa, Que ele Einstein, queria, pelo amor que ele de queria Deus, mandar pra mano. gente, mas vamos tocando aqui, né? Eu vou ligar pra ele, perguntar se ele quer falar ao Liga vivo pra aqui. ele, Fala fala. o que você quer, meu amigo. Manda um áudio. Ó, quem mais aqui? A Carol tá aqui, música nova e parceria, vem vindo por aí? Vem, a gente fez eu falei mal de remix, né? Mas não falei mal, né? Mas porque o primeiro tem que ser mais ou menos nessa linha, porque é mais fácil do que criar do zero, né? A gente fez você lembra de Laurent Wolf, Saxo? Saxo, sim. A gente fez um remix dela, a gente não lançou ainda. Mas é com o Matheus fazendo sax, né, e tal, e ela meio modificada pra uma pegada mais atual. A gente fez ela. Isso aí, então, isso aí já é uma música que tem no original dela o sax. Sim. Então é Sim, uma coisa que você já fica, né, naquela expectativa. A hora que lançar, o que vem, então, de... Não, é legal, porque aí é o que a gente fez, né? A gente pegou e até eliminou o sax dela, né, pra fazer 100% ao vivo. Tem com sax, né, e pra tocar o Matheus toca na hora a parte do sax dela. Ó, tem aqui, eu não sei se fala-se Psyker ou Seeker. Seeker. O Seeker tá aqui, ó, salve, vocês tocam funk? Eu bondei. A gente é Não, deixa isso aí pra especialista você, em meu funk. amigo. Aí o cara tá aqui, ó, o Ziri tá aqui, grande Ó, Psyker. esse cara é engraçado. Esse dia ele pode fazer umas postagens engraçadas, né? Aí esse dia ele tava numa casa abandonada, assim, mal assombrado, coisa mais feia do mundo. Aí ele pôs o notebook dele na janela, colocou pra tocar uma música dele, né? Aí ele falou, o que tá fazendo aqui? Próxima pergunta, a pessoa me pergunta. Tô colocando minhas músicas ruins pra ver se espanta os fantasmas da casa. É massa Muito os vídeos bom. Você dele. consegue salvar o pessoal da casa. A Betina tá aqui, boa noite. Vocês já pensaram em realizar um festival em São José do Rio Preto somente com os DJs mais antigos da região? Festival mesmo com áreas temáticas inspiradas na história da música eletrônica? Não é festa rave, música eletrônica, ela tá falando. Seria legal, hein? Porque rave nem é nossa praia, né? Deixa pros caras que não é dessa área. Não, a gente realizar não, mas seria maravilhoso se alguém Comprar essa ideia, né? essa ideia fizesse, a gente já tocaria muito. Porque tem muita lenda aqui, né? Das antigas, aqui em Rio Preto. Juntar tudo aí, põe Região, né? os caras mais das antigas, tipo... Se juntar os caras mais antigos, já enche a festa. Não, tem o Goraib lá, lembra do Goraib? O Jeff de Mello, esses caras que estavam fazendo flashback, aí põe uma parte lá só de flashback. O Mancha já tá quase também, acho que já no... Mas tá no rock, né? Toca- Não, mas pela idade dele já tá já no flashback, já. Viu? Aí ele... Ia ser legal. Ó, tem Você um viu cara... que tá na... Desculpa te interromper. Não, imagina. Tá rolando agora, né? Muito lá na Laroque, dos anos 2000, né? Sim. E tá, acho que Retro Hits. foi o segundo esse final de semana. É. Ela tava vendo os vídeos lá, back-to-back do Pagani e o Ronaldinho lá. Aí eu vi uns vídeos. Nossa, sensacional. Acho que a época das músicas eletrônicas mais animadas é dessa época, né? Sim. Dos 2000 a E 2010. que era muita melodia também, né? Muito. Nossa, vocal Muito. legal. Tem... Você vai pegar, por exemplo, esse dia eu tava vendo uma reportagem que foi feita com o Iraí Campos. Que ele tem a casa dele lá em São Paulo, né? Que é só de música antiga, que é as baladas que ele faz e tal. E é só assim, não tem nada, não tem um CDJ lá, velho. É só pica-pona. Só- E aí os caras fazem. Ali é Você sonzeira. falou agora de Denon, né? Eu lembrei. Você viu que a Denon tá forte agora de novo, né? Não vi. Teve um Timor-Leste, eu acho que do ano passado, que foi tudo, o CDJ era tudo Denon e Cara, tal. setup todinho. Aí, inclusive, eu comprei uma controladora da Denon pra mim. Cara, sensacional. Tem muita coisa a mais do que da Pioneer do mesmo. Ela tem muito mesmo mais tem recursos. muito mais Tem mais Tantas recursos. antigas, eu já toquei naquele CDJ Denon antigo, fica um prato gigante rodando Sim. assim, você lembra? Tinha muito de coisa lá que nos Pioneer não tinha, né? Vamos ver um dia se vai durar ou se vai quebrar, né? Vamos ver se o Denon é bom. né? Tinha que mudar Pra onde põe o arrumar. pendrive, né? Eu não sei o que os caras fizeram na minha lá, os pendrive atrás que põe. Tem que erguer a controladora. É. Né? Ué, Só que assim, tem entrada de cartão de memória, então a gente não precisa ficar não tirando o precisa pendrive e mexer. deixar lá, né? E ela tem também o Bluetooth, a internet, que você toca você baixa o aplicativo do Beatport.
Então toca ali no Wi-Fi também, se precisar. A playlist já tá pronta, você já vai pegando as músicas bom. e vai só mixando. É. Cara, é impressionante a tecnologia, né, cara? Eu lembro, como eu te falei, eu lembro que eu comprei a Denon e, pô, minha alegria normal, né, assim e tal. E eu lembro que eu fui tocar no carnaval em cima, aí colocaram o equipamento em cima do caminhão. Ah, velho, mas não dava uma volta, o negócio já começava a pular. E tem um amortecedorzinho, né? Tem mas não tudo, desce, mas não adiantava. Pula. Aí na época eu tive que pegar, eu fui num lugar aí que o cara fazia estofado, eu comprei um quadradão, encaixei ela certinho, fiz uma armação pra ela ficar meio presa, então ela não tinha esse baque, mas... Melhorou. E você com medo também do CD de riscar, né? Nossa. Porque dependendo da batida, que era mais complicado. Uma outra coisa também que saiu na época, eu não sei se você já chegou a usar isso aí, mas aí como saiu o tal do MP3, parou de usar. Tinha o MD. E o MD era legal que você podia montar, né, cara? Você cortava e podia fazer as montagens. Depois era como se fosse uma fita cassete. Você apagava e fazia de novo. Legal. Ela tinha meio que um CDzinho dentro, né? Sim, era um mini Acho CD. que MD é mini disc. Mini disc. Eu não cheguei a trabalhar com isso tocando nem nada não, mas eu lembro que o meu irmão, um amigo dele do Japão, trouxe pra ele um de carro, aí depois no carro dele. Só que ele só tinha não tinha onde gravar nem nada. Eu não aguentava mais ouvir aquelas músicas. Minha Nossa Senhora. Eu acho que era música japonesa ainda, o cara Meu trouxe Deus junto. do céu. Nossa, mas eu achei legal. Mas durou pouquinho, né? O MP3 veio Porque já entrou arrebentando. MP3 e acabou. Ó, o Jefferson tá mandando aqui. Fala, galera, tudo bem? Boa noite. Como foi a experiência da turnê na Europa e o que mais te marcou ao ser residente de La Chiquitita, na Suíça? La Chiquita. Ah, vou te falar, meu amigo, foi legal demais. Foi legal, porque eu nunca nem imaginei na vida que eu ia sair, né, do país. Eu não sei se para Paraguai, né, Bolívia e tal. Sim. Aí surgiu, na época, eu acho que, não lembro qual das músicas que eu fiz. Não, lembro qual música que era, mas não lembro qual o ano. Eu lancei uma música, se chama I Like That. Uma gravadora de Veneza que chama Beloved Records. E aí, se eu vendesse tantas cópias, pegasse algum top no Beatport ou no Traxsource, eu ganhava essa viagem pra lá pra tocar em alguns lugares. Ó. E aí deu bom, um dia eu acordei, tava lá um monte de e-mail pegando, eu olhei, peguei top 3 no Traxsource, eu acho que top 5 no Beatport. Aí fui pra lá, mas era pra ficar menos tempo, né? Aí eu acho que eu toquei lá por eles 3 vezes, e assim, só 3 vezes, né? Aí eu conseguia, essa residência é fora desses lugares, né? Que era o La Chiquita Bar, que era um pessoal que eu conheci do Brasil, que abriu esse, aí souberam que eu tava lá. Falaram, nossa, vai tocar no bar aqui todo dia que abrir, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu fiquei lá todo tempo tocando. Isso tudo na Suíça, né? Sim. Aí fiquei lá, acho que quase 2 meses, pouco tempo, e voltei embora. Tô precisando ir pra lá de novo, porque eu fui pra lá e emagreci 10 quilos. Ou comidinha ruim, meu Deus do céu, cara. Se tinha alguma chance de você voltar, agora já era. Não, cara, que é isso? Os caras, o Falando arroz, isso aí. eu falei, tinha um arrozinho, né, pra comer lá na Suíça. O arroz dos caras com gengibre, velho. Falei, Não, mas é tudo- porra é é- essa? Ó, o Einstein não conseguiu entrar no chat. Meu Não sei o que Deus. tá acontecendo. Depois eu vou até ver o que é que... Pode ser até alguma coisa aqui no canal, né? Não sei o que é. Mas ele tá mandando aqui pra gente aqui, ó. Oi, André. A música que você falou é de 2016. Ah, aí, ó, brabo. Ó, o André já... Boa. É. É essa aí mesmo, ó. Olha, tá vendo? Ah, ó. Uhum. 2016. Ó. Eu ouço ela hoje e falo, cara, como é que aceitaram isso aí? É a mesma feitinha. Mas tá bom, acho que foi a que deu melhor, né? Ó, Às vezes não precisa fazer muito bem feito, não. o Einstein tá pedindo aqui pra você, ele mandou um WhatsApp aqui, tá perguntando pra você contar a história de quando você voltou de ré da balada. Ah, né? Foi nós dois, ô vagabundo. Olha, Meu Deus os caras só do céu. ataques aqui. A gente tava tocando, eu e o Einstein, não lembro, faz tempo, em algum lugar, e ele tinha um Megane velho, tudo bagaçado, que não marcava o ponteirinho de gasolina, né? Vixe. Ele ia colocando e tal, e aí? A gente tocou numa festa, não lembro se era carnaval, eu lembro que ele tava com uma peruca gigante azul, e a gente tava voltando pra casa dele, ele morava aqui perto, ali no Belvedere, condomínio Belvedere. Aí a gente chegando perto do posto Chiesa lá, o carro parou, não ia, né? Aí ele falou, será que acabou o combustível? Ele, não, eu coloquei 50 há 3 meses atrás, deve ter ainda. Aí a gente pegou e deu uma empurradinha assim pra manobrar ele. Aí ele ficou meio com a frente pra cima, assim. Aí a gente tentou dar uma partida. Não, a frente pra baixo, minto,
Aí ele deu a partida, pegou. Aí ela falou, mas... Aí a gente ia pra frente com o carro, ele desligava. A gente ia pra trás, ele andava. Eu falei, mas que isso? Nunca vi isso na vida, né? Aí eu falei, vambora de ré. Rapaz, era de manhã já, uns 8 horas da manhã. E eu na pilota aqui, eu falei, dá essa peruca pra cá. Pus a peruca e eu aqui de ré, indo pra casa dele, velho. Lá do Chiesa até aqui no Belvedere. De manhã, né? Rasgando de ré, velho. E o pessoal na rua, que é isso? Cara, você é doido. Nós chegou pertinho da casa dele, quase deu pra chegar, velho. Aí acabou de uma vez. Aí depois a gente pensou, né? Falou, devia ser o restinho de combustível, né? A bomba devia estar também uma beleza. E a gente chegou lá na casa, quase na casa dele. Cara, e não tem nenhuma imagem disso aí, ninguém gravou nada. Não, Nossa senhora, isso aí é relíquia. Acho que a gente tinha um V3, eu acho. Nossa. Não tem bateria, faz tempo. Ô, Matheus, temos aqui uma perguntinha pra você aqui, ó. O Zé tá mandando aqui, o Zé Toldo. O Zé Toldo, um abraço pra você aí, que tá sempre junto com a gente. Como é o processo da produção de suas próprias faixas, né? Você começa, aqui, ó. Você começa pelo beat, melodia ou depende da inspiração do momento? Olha, eu por ser vindo da música, né, instrumental e ser da parte melódica, minha facilidade maior é criar melodia. Então, geralmente eu começo com a parte melódica. Eu crio, sei lá, alguma melodia pro break ou pro drop, alguma coisa assim. Aí, dali eu vou partindo pros outros elementos, entendeu? Criando o kick, os outros componentes da música. Então, eu sempre começo mais pela parte melódica, criando algum sentimento ali nela. Pois é. Tanto que, às vezes, eu mando as collabs pro pessoal que eu vou fazer, mais com a parte melódica, assim, tudo. Sim. Aí eu vou sempre nessa linha. Ô, Ricardo, tem alguma música que você ouve assim, você fala assim, poxa vida, essa música eu queria ter criado ela? Não, é uma música que não é sua. E que aquela que você fala assim, não, essa aqui pra mim é a música mais top. É aquela quando você tá meio pra baixo, você pega o som e fala assim, essa aqui é a música que eu quero me motivar. Eu sou muito assim de fase, sabe? Eu não sou muito ficar meio apegado a passado. Então, eu vou falar pelo que tá agora, assim, nos últimos tempos, que eu acho que tá hypada essa música, que eu acho que era uma música muito, 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 muito bem feita, sem muita firula, um baixão orgânico, vocal top. É aquela música do Pausa, que tá rolando agora, aí o pessoal... eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu acho que é Too Close. Você lembra, Matheus? Não. A gente ouvindo ela de passo 500 vezes. Aqui, ó. Pausa. Too Cold to be careless. Esse vocal você deve conhecer, porque ele é das antigas. Depois coloca pra você ouvir. Que foi uma roupagem nova dessa música. Eu acho essa música dele sensacional. Nossa, é muito bem feita, cara. E não apelativa. Igual eu falei, um instrumento, coisa orgânica. E o cara com esse, sem BPM alto, o cara conseguiu, né? Sim. Com essa música, arrebentar desse jeito. Eu vi ela acho que o Marco Carola tocando, eu nem sabia de quem que era. Eu vi um vídeo, eu falei, meu Deus do céu. Essa eu gostaria que fosse minha. Pessoal, tem alguma música sua? Ou tem alguma música que você também fala assim, poxa, essa aí... Cara, tem várias, hein? Principalmente do Klingand, que usa muito sax, Goldfish, a Games Continua, a Jubel. Nossa, se a Jubel fosse A Jubel minha, podia cara. ser nossa, né? Que aí vale muito dinheiro, achava, né? O Edson tá mandando aqui, tá querendo saber como que funciona a questão do ECAD, né? Você faz sua música, você produz ela, você recebe por isso também ou não? Não, no meu caso, tem o negócio do ECAD, mas ali é uma enrolação, principalmente para música eletrônica, não é essas coisas, não. O meu lance ali, você ganha pela distribuidora, né? Sim. No meu caso, é por plays, então ele abrange de todas as plataformas que está lançado e tal, e aí eu recebo por isso. Entendi. O Dito tá falando que o Einstein tá na enofilia. O povo fica falando essas Mas coisas. tá na onda de vinho agora. Já tá tomando umas 3 garrafas. O Ziri tá perguntando, que parece que ele tá bebendo vinho, né? O André Marques tá aqui. Conheci o Ricardo, né, através do Jean, sempre fazendo a galera vibrar. Que legal, cara. Jean... Malvada, seu... Bezek, eu acho que é isso, né? Boa. Malvadão. A Carol tá aqui, ó. Quais os planos para o KEF? O que vocês preferem daqui pra frente, né, com o projeto? Porque ninguém é mais próximo, porque quem é mais próximo, né, e já conhece o potencial de ambos, sabe que vocês vão longe. Vocês tendem a gravidade que isso por causa... Não entendi. Ela quer saber o que vai rolar. O que vem novidades por aí, né? A gente tem
o Matheus vai explicar mais, mas a gente quer inserir mais instrumentos, né? Porque tem músicas eletrônicas, somente música eletrônica, que com trompete é mais legal. E o Matheus toca tudo. Se estiver soprando, ele toca. Língua de sogra, ele toca tudo isso aí. Apito. Apito. Aí a gente tá pensando em investir pro começo do ano que vem aquele sax eletrônico. Explica pra ele como que é. Ele é não sei se você já chegou a ver, da Roland. É um sax eletrônico, ele tem vários timbres, assim, tudo mais eletrônico, igual os timbres dos teclados, da Roland, tudo. Entendi. Tem leads, tem brass, tem vários timbres diferentes. Ô, André, tem como pegar aí um sax eletrônico pra gente? Chama Aerofone. Vê aí. Não, aqui na tela. Há uma imagem? Não, o André achou que... o André... Você sabe que o André, ele toca 39 instrumentos. Nem sabia que tinha tudo isso? 39 instrumentos, fora os 2 que ele criou. Que aí ele não conta pra gente, né? Mas o cara aí o sax eletrônico, não tem... Chama Aerofone. Aerofone? Aerofone. Aerofone. Achei que era... Com PH. Com PH, aerofone. Vê se a gente acha aqui pra ver. Isso aqui é o que você vai ver a partir do dia 1º de janeiro agora. É esse aí, ó. O bichinho. Olha, rapaz. Parece uma paleta de carro, né? De limpar Não, ele virado parece uma espingarda, ó. E é um sax. Não, isso aí é legal demais. Porque tem massa. música que não casa o sax, não adianta, né? Sim. Aí com isso aí você põe no timbre que você quer e lenha. Muda o timbre, você faz às vezes até a música, por exemplo, tem tá faltando algum elemento que você quer criar, você faz tudo no... Olha, velho. E é bom que não enjoa, só o timbre do sax orgânico, né? Olha, André, tem que comprar um desse pro estúdio aqui, ó. Cobra já aluga pra nós, tá ficando mais barato pra gente. Quando o Éder vir aqui, ele já toca nesse. Esse aí é massa. Né? Cara, e você sabe que é uma coisa que a gente fica imaginando. Quando saiu aquelas guitarras que era só o desenho, alguma coisa, todo mundo queria. Tem uns que o som não é tão bom, né? Só é a imagem mesmo assim. Mas no caso desse, você já viu isso aqui de perto? Já tocou? Não, nunca toquei. Não. Teve uma época que eu trabalhei numa loja de música e foi na época do lançamento desse instrumento. E não teve aquisição no Brasil. Não veio pro Brasil, não teve procura, nada. Então, tipo assim, é algo que vai ser meio que único do projeto, sabe? Porque, cara, ninguém comprou o negócio. Então, a Roland parou de mandar. Aquele timbre igual da Lorzone Dance. Sim, tem várias. Dá pra criar é. tudo, cara. Tem. Inclusive um dos remixes que eu fiz foi da Lorzone Dance. Caguei na música dos caras. Tá bom, sei lá. O Dito... inclusive, isso aí que eu queria te perguntar. Quando você faz alguma versão, alguma coisa assim, que você posta, né? Não sei se você chega a marcar, mas o produtor original da música, você já teve esse contato com ele? Ele já mandou alguma coisa pra você? Deu um feedback? Não, porque assim, esse aí, ó, igual eu falei pra você que eu fiz, como é que chama? Stromae, né? Stromae. Não vai, né? Chegar no cara de jeito nenhum, né? E não ficou Mas não ficou se bom, não. chegar- Assim, a ideia deu o esquema ali, mas é que eu não manjava muito, então ficou mal feito. Ó, o pessoal tá perguntando aqui como que é tocar um final de semana inteiro com um tênis com um par diferente. Ô, cara, porque eu fui mandar isso no grupo, hein, velho? O cara viajou 400 km com um pé de cada, velho. Ô, eu fui Tava pra... de noite, sabe? Foi esse final de semana agora. Lá em Foi... Passos. A gente Nossa. chegou... Eu peguei uns tênis Ah, meus mas é que era moda, preto, né? Mas, pra lavar, né, e tal. Aí eu não sei, acho que eu troquei pra deixar uns no fundo pra lavar, e pus na mala os dois pretos, beleza. Aí cheguei no hotel lá, falei, vamos me arrumar, né, pra ir. Abri, aí eu peguei um, falei, mas esse aqui tá mais encardido que o outro. Aí eu olhei diferente, eu falei, puta. É porque a cidade chama Passos, ele foi dar passos Dá diferentes. Passo diferente. Novos passos por aqui. Aí eu achei um, O ainda Zílio bem, tá falando pra assim, ó, comprar. o Ricardo é massa, tocou o final de semana de cosplay do Einstein. A gente tava, sabe aquele, no estilinho, nós tava parecido, naquele shortinho, parece sunga, pequenininho. Tem a fotinha, tem a camisa. fotinha. Ó, o nosso querido Ricardo... Tem foto aí? Dá pra... Não, A do Tem no- cosplay do Einstein? Hã? A do cosplay? Não, tanto faz. O dele é do tênis que ele levou. Eu mando pro do André. tênis? Tem no grupo, Eu mando quer ver? pro André aqui. Manda aí. Ó, o Ricardo, acho que é Ricardo Hadi, né? Tá aqui, boa noite, grande fã do Ricardo Prado aqui, desde a época de ouro da boate Feitiço e do Frei Caneco. Grande abraço, meu amigo, Nossa, DJ. boate Feitiço. Sucesso pra você aí, viu? Ricardo Rádio. O Matheus, toca um Kennedy pra nós aí. Aí, ó, onde dá pra... Nó, mano, O rádio você Nossa, conhece. mas, Chega ali, mas um tem cadarço, o outro não tem. Então, cara, aí. que loucura. o cara é maravilhoso, velho. Não tem, verdade, não tem cadarço, o outro não tem. O Einstein Ficou mandou- massa, ficou massa. O Einstein mandou a foto. Ah, eu vi aqui, vocês estavam... Nossa senhora, verdade.
Não, eu mandei pra minha mulher, né? A foto, aí eu nem lembro a figurinha que era, tipo assim, como eu fosse um animal, sabe? De ter Não feito. tem o que falar, cara. Não, aí eu cheguei lá, arrumei uma loja lá na sorte, velho. Arrumei uma lojinha lá, porque era sábado, já tarde, né? Aí eu cheguei lá e o Einstein foi comigo, ele veio me ajudar. Eu falei, ó, chega lá, não fica falando que eu tô desesperado atrás de tênis, não. Ele, pelo amor de Deus, arruma um tênis pra esse cara aqui, senão ele vai a pé tocar. Eu falei, para, velho. Ele me ligou lá no quarto perguntando assim, alguém tinha levado 2 pares de tênis. Não, o cara queria 400 conto num tênis falsificado lá. O Einstein chegou abrindo o bico. Ô, André, eu mandei uma foto pra você, depois se você puder, coloca aqui pra gente. Ficou o cachê pra trás. Que é a foto desse final de semana. Até quando eu vi lá que você tava fazendo um videozinho, as fotos, Sim. eu falei assim, mas tá um estilo um pouco diferente do Ricardo aqui. Alguma coisa aconteceu que ele não tá muito bem, mas tá. Então, é. Depois que a gente foi ver o que era, e que agora eu tô sabendo do que era a história, né? Gente, hoje, a gente sabe que quando a gente chega num certo patamar assim, hoje vocês têm nome, tem a credibilidade de vocês, quando tá em alguma festa que anuncia lá, ó, o line-up tá lá e tá lá, Ricardo Prado, tá lá, seja o Kef, ou no caso o Matheus, o pessoal já sabe que já tem um som bom que vem pela frente, já espera, vocês já tem fãs, galera que segue vocês. Para quem tá assistindo a gente agora, sonha em ser DJ, sonha em produzir uma música, fazer alguma coisa assim, dá pra pessoa viver ou sobreviver de música eletrônica hoje em dia? Dá pra fazer os dois, né? Depende muito da pessoa, A força de se vontade focar mesmo legal, dá pra viver muito bem, aliás. Agora, assim, às vezes também dá pra só sobreviver, né? É porque é uma coisa que, pra você dar certo mesmo, você tem que dedicar 100% nisso. Sim. Não adianta o cara pegar, tipo, eu tenho um emprego que tá certo, né? Um emprego fixo, aí eu sou DJ esse final de semana. Não dá. Você tem que... Eu tinha vezes que na época que minhas músicas, que eu lancei as mais famosas, eu saía de casa às 7 da manhã e voltava quase 10 da noite, todo dia. E deu bom, e já vai muito tempo e tal. Mas tem que, se gosta mesmo, vai atrás. Se especializar, né? Passa um pouco aperto aí, mas foca 100% nisso que vai dar bom. A gente sabe também que de vez em quando tem essas tendências, né? É um tribal aqui, é um negócio que surge aqui, é um deep house que depois teve uma época que meio que tomou conta e tal. Mas a house music realmente ela é uma coisa que é fascinante, né? Temporal, né? Eterno, né? Você falou isso, eu já lembrei do Afro House. Nossa, esse estilo que tá hypado agora é isso aí, né? Sim. Eu acho que o Einstein tá fazendo bastante Nossa, isso. já dá vontade de dormir. Meu Deus do céu. É massa, cara. Imagina eu tocando no Afro House com aquela roupinha que eu tava lá. Com tênis de cada... E o chapéuzinho dele, pronto. Não, mas não pode. Ai, caramba. Você sabe que uma vez só na minha vida, uma vez só que eu fui tocar numa rave, eu toquei minimal na rave. Nossa, Aí os caras só falaram paulada, assim, né? os caras falaram assim, ou você tira esse cara aí de cima, ou alguma coisa. Eu falei, pronto, beleza. Aí os equipamentos eram meu, aí eu tirei e falei assim, pronto, agora vocês vão esperar o outro DJ chegar Não pra vai ouvir tocar. nada. E pronto. Pior que é melhor. gostosinho ouvir minimal. Então, mas é que na época eu falei assim, cara, eu não vou tocar essas pancadas. Eu não sabia, né, cara, tocar. E eu peguei e já tinha visto mais ou menos algumas coisas, já tinha ouvido algumas músicas de mim. Preparei um setzinho lá, deu 40 minutinhos até o DJ chegar. E era na eu época preparei- que tava os caras bravos, Mark e tal. Teve uma festa lá em Santa Fé, uma rave lá, que começou na sexta-feira e terminou quase na segunda, 5 horas da manhã. Foi um Nossa. que atravessou Rapaz. 3... foi meio complicado, cara. E aí foi um negócio que era meio tenso. E aí eu falei assim pros caras, falei, mano, não dá pra fazer isso aqui, não dá pra poder viver desse trem, isso aqui você fica louco. Você pegar 2 dessas no mês, Eu lembrei de uma história agora, velho, que Manda aí. nossa, você falou disso, me colocaram pra tocar uma vez numa Alien Trip, nossa, quando tava no auge e tal. Só que assim, ela tinha o backstage e o front stage, né? sim. Aí no front era o saizão, né? Fulão, brabo, pancadaria comendo solto, né? E a gente ia tocar no backstage, que era tech house e tal, né? E eu cheguei sozinho lá, meio que não sabia pra onde que eu ia e tal. Aí eu subi lá no que eu achei lá por perto, porque não tinha nada muito exuberante, né? Diferença de um palco pro outro. Peguei, subi, e aí tava um DJ tocando, aí era o meu horário, mais ou menos. Eu falei, meu chapa, e aí? Você é o próximo? Eu falei, estou. E o cara tava no começo até, não tava tão pesado, mas eu falei, tá estranho. Eu falei, cara, eu vou ter que tocar mais leve com o cara, né? Meu Deus do céu. Aí eu entrei, cara, quando eu disparei a música, nossa, aí todo mundo olhou pra mim, eu falei, será que eu sou a atração principal, velho? Porque parou a festa, né?
Aí chegou um cara correndo, não, mano, não é que você toca não, você é louco, o nego vai te matar. É lá embaixo. Eu falei, puta, velho. Peguei minhas coisas, vazei de fininho, velho. Que vergonha. Nossa. Ai, caraca. Ai, Deus do céu. Ó, enquanto a galera toma água aqui, a galera que tá assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Vamos falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Cara, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica ali na Major Leolé, 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Lá você encontra o que tem de melhor em carnes, todas elas inspecionadas, e o mais bacana de tudo isso é a questão que você tem a qualidade absoluta que só a Casa de Carnes Roseiral tem pra você. @Casa de Carnes Roseiral, você vai encontrar também aí, é claro, pelas redes sociais e saber das novidades que tem. E o mais legal também, tem espetinhos aí pra você, tem aquela cafta Roseiral, final de semana aqueles assados, só a Roseiral tem. Interessências é a loja mais perfumada aqui da cidade. Sabe aquele perfume? Tem lá você vai encontrar matéria-prima, tem também os aromatizadores e tudo mais, mas você sabe aquele perfume top, aquele que você fala, poxa, esse aqui era o meu sonho comprar? Lá você vai encontrar ele com um preço muito mais em conta, e o mais bacana de tudo isso também, que você pode inclusive fazer cursos para você ganhar um extra, tá? Então, para você que tá a fim de presentear alguém também, você encontra produtos lá na Interessências, interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Falar da Y Steak. É um restaurante diferenciado, tá? O Rafa agora tem um projeto também que é o Rafa em Casa, onde você leva toda a qualidade, tudo aquilo que tem na Uai para sua casa. Inclusive, foi onde começou, né? São mais de 22 mil pessoas atendidas que já participaram aí de algum evento com a assinatura Uai. Sexta, sábado e domingo, você sabe que o restaurante está sempre aberto, tem música para você, música ao vivo, na sexta-feira à noite, sábado na hora do almoço e no jantar, e domingão também. Pratos especiais, aquele churrasquinho com um sabor afetivo. Não esqueça, hein? Uai Steak para você junto com a gente por aqui. Falar do QAP Armas e Munições, que é nosso grande parceiro aqui também, para você que tá afim de tirar o seu CR, o seu CAC na QAP. Ó, exame psicológico, tá? Lá você faz o agendamento com os psicólogos credenciados. Exame de tiro, filiação de 1 ano lá no clube de tiro, que é o QAP Guns, e mais a documentação completa. Você não vai gastar absolutamente mais nada com isso, tá bom? Loja 1 para você, 996127924, loja 2, 992221989, @QAP_Brasil, para você que tá afim também de tirar o seu CAC. Pra gente fechar essa parte de patrocinadores, falar do Mercado Mestre. Tá afim de ganhar dinheiro aí com o Mercado Livre? Cara, você vai ter que entrar em contato com o Lucas Zago. Presta bem atenção, Mercado Mestre. Lá você encontra aí tudo que você precisa, as ferramentas para você ter nada mais nada menos do que realmente ganhar uma grana sensacional com o Mercado Livre. Tudo que você precisa para sua empresa, para você vender e ganhar aquela grana especial, são mais de 60 milhões já em vendas, tá bom? E que você encontra no Mercado Mestre. Não esqueça que é sensacional. E falar da Prime LED. Já pensou você anunciar a sua empresa por apenas R$ 2,14 por dia nos melhores LEDs aqui da cidade, os melhores locais? Tá lá no trânsito, de repente o sinal fechou, você já tá vendo a galera lá do Prime LED. E a sua empresa vai ser vista com certeza mais de 100 vezes durante o dia. Aliás, tem pontos aqui da cidade que você sabe que você vai passar mais de 500 vezes ao dia. É sensacional por apenas R$ 2,40. R$ 2,14. Prime LED junto com a gente, mais uma parceria aqui com a Prime 2B. Deixa eu mandar aqui aquele salve pra galera. A Carol tá aqui, ó. Vocês já pensam em lançar música nova com o Matheus Sanches e Ricardo Prado? Pensem juntos lançar na plataforma digitais músicas novas autorais de vocês? Com certeza. Sim, a partir do ano que vem a gente vai lançar bastante aí. Ano que vem vai pelo ser menos brabo. uma por mês vai sair o ano que vem. Ó, pergunta pro Ricardo aqui se ele lembra quando o Mancha tocou no Caltrimbus e ele ouvindo do apartamento dele próximo do recinto. Nossa, eu lembro, cara. Eu morava ali no MRV, perto do Posto Palestra. Nossa, um inferno. Vai ficar no Mancha tocando a noite inteira. Meu Deus do céu. Não conseguia dormir, velho. Ó, a Sônia Prado tá falando que vocês são top. Ah, minha mãe. O Menca, beijo, mãe. Te amo. Ó, o Menca tá aqui, ó. Sucesso, meus amigos. Grande abraço pra vocês. Galera que tá top aqui. A gente tinha feito Menca. também... O pessoal que mandou aqui aquela caixinha de perguntas aqui pra gente. O Edson já mandei aqui, tal. A Natália, né? O que vocês pensam também? O que vocês falam sobre a questão das DJs mulheres, as produtoras também e tal?
teve uma época que cresceu mais, teve muito mais gente, agora tem um pouco menos. Eu acho que vai ficando aquele pessoal que realmente entende mais o negócio, né? Seja homem, mulher, assim, para poder estar fazendo um som de qualidade. Eu acho legal que tem que ter, né? Dependendo de se homem ou mulher, sendo um bom profissional, tem que crescer e tocar. Sim. Mas teve uma época que tava mais mesmo, deu uma Tinha mais. diminuída, né? É. Achei que deu uma diminuída. Legal ter mulher, né, representando todas elas, né, ali na cena, tudo. Inclusive a minha ex, a DJ Thalia, ela DJ também tá fazendo música com a MC Melody, com outras pessoas aí. E ela tá sempre tocando. Não por foi aqui ela que também. falou, perguntou, não? É a Natália? Não, é Natália, Nath. Então foi outra. Mas é no Outra chat aqui. chamada. No chat não, é na caixinha de Na perguntas. caixinha. É, aqui. a esposa dele é Thalia, DJ, mas ela né? chama Natália. Não, mas pelo jeito que não é, não. Ó, dentre tantos lugares que vocês já tocaram, já se apresentaram, seja aqui no Brasil, seja fora e tal, tem algum lugar, alguma festa que marcou demais vocês, assim? Cara, pra mim, foi as festas do Bacana, né? Que eu fui residente, Sim. porque eu vi a festa crescer, né? Eu toquei desde a primeirinha, quando eu era pequenininho, então eu fiz parte ali, né? Da evolução da festa, só não toquei na última, né? Mas o restante, então, nossa, sempre foi um prazer tocar lá. E acho que foi onde eu mais gostava de tocar mesmo. Meu foi o Café de la Musique e o P9. Nossa, cara, a energia, assim, tocar na beira do mar ali, nossa. Ai, mesmo, É esqueci só- do café. Nossa, o café é massa demais, cara. Em Eu Floripa. toquei no de P9. Ubatuba e no de Maresias, nos dois. Show. Eu lembrei de uma história agora que falou do café. Pode falar. O Saxon, quando... O Saxon tocou uma música do Eric Prydz no Café de la Musique, lá de Jurerê, né? Fazia um tempão já e tal. Aí eles fizeram um vídeo, aí eu vi aquele vídeo, assim, a galera arrebentando tudo. Aí eu falei, nossa, cara, um dia eu vou fazer uma versão minha dessa música pra tocar lá nesse lugar. Lá nesse café onde os caras tocaram. Aí fiz, né? É um mashup com 3 músicas que eu fiz, né? Que tem essa. Fiz assim, na época era realmente pra tocar lá, né? Aí foi passando o tempo, passou, sei lá, 5, 6, 7 anos. Me chamaram pra tocar lá, aí eu fui lá e toquei. Coloquei essa música. Na hora que eu coloquei, cara, eu falava pra você, ó, cheguei a arrepiar de falar. Foi uma sensação sensacional. Falei, caralho, consegui. Bom demais. Foi, Porque era uma meta que você tinha, né? Um desejo que você tinha e isso você aí foi conseguiu. legal. E também no P12. Também era que eu pisei lá, eu dei uma olhada pros lados assim, e falei, rapaz, tô aqui, hein? É legal. P12 é em O Floripa. P2 é É Floripa. Jurerê. Floripa, né? O P9 é em Ubatuba. Sim. Eu toquei. Ó, quem mais aqui? O Cássio. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sempre gosto de baladas eletrônicas. Vejo que aqui em Rio Preto tem muito menos do que já teve antigamente. Sou da época de Bloom, Acapulco e tudo mais. Eu também sou dessa época aí. Pegou época boa. Época boa É. do eletrônico. Aí tá aqui, ó. Pergunta pra rapaziada aí, que eu tava vendo que eles já tocaram em Café de la Musique, Aqua e tudo mais. Como que é preparar um set pra esses espaços? É diferente de uma outra festa qualquer? Existe uma motivação a mais? E se teve algum perrengue que vocês já passaram durante a apresentação? Cara, é diferente. Pergunta longa também. Se você puder trazer um pouco Eu menos, tem que esqueci do tomar começo, 2 eu águas. acho. Ah, ele que perguntou da montagem do set. É diferente Ah, porque você se adequa ao público, né, também. É, Esses montagem lugares não vai- tem, é. né? Na verdade. É na hora, né? É, sim. Não, digo, ó, na hora de você preparar as músicas que você vai tocar, tudo. Você tem que, igual meio que a gente faz quando a gente vai tocar numa festa mais eletrônica, a gente leva um set mais fino, ou se a gente vai tocar numa festa que tem mais um público abrangente, a gente faz um comercial, então tem sempre essa... A gente não que leva as músicas já tudo pronto. A gente tem uma pasta ali que são as músicas mais pesadas, mais leves, as médias. Já que aí na hora a gente, dentro dessas músicas, a gente escolhe qual que vai tocando, né? Vai fazendo o feeling ali, tem o feeling na hora, né? Quem mais aqui? O Cássio também tá mandando de novo, só que agora é mais curto. Vai devagar, cara. O Cássio, mais curto aqui. Ele tá falando o seguinte: o que vocês acham também em relação a quando vocês estão numa festa e existem 3 ou 4 DJs que vão tocar e as músicas são sempre repetidas, inclusive as mesmas versões? Eu toco tudo, a gente toca diferente. É. Quem tá repetindo é eles, né? A gente, é por isso que a gente gosta sempre de chegar um pouquinho antes, né?
no lugar. Porque tem o cara que chega lá, eu vou entrar daqui 5 minutos e chega na hora, né? Então o cara nem sabe o que rolou na festa. Sim, tem que... Mas agora também só funk, toca funk no começo, toca funk no final, então Minha mesma coisa. vai repetir os funk, né? Eu lembrei de uma história que eu passei lá no Café de la Musique de Maresias, que era o Felguk que ia tocar, a atração principal, né? A gente era depois dele. O DJ que tocou antes dele usou a abertura dele. Ele ficou putaço, ele tava lá no camarote comigo, ele falou, nossa, o cara tá tocando minha abertura, não sei o quê. E tocou mais umas 3 músicas autorais do Felguk. O Felguk ficou putaço, né? Aí eu trocando ideia com ele lá, eu falei, nós vamos tocar depois de você. A gente tem 2 músicas suas que a gente faz, que é mashup e tal. Pode tocar? Ele falou, não, depois de mim pode, né? Inclusive, eu fiquei prestando atenção no set se ele ia tocar essas músicas, né? Porque senão fica chato ficar repetindo, né? Mas o cara não teve a menor noção, né? Tocar a música da atração principal, a abertura do cara, entendeu? Você sabe que uma vez eu fiz um erro muito grande que eu não faço nunca mais. Tinha uma banda que tava fazendo sucesso, uma banda de Goiânia. E, cara, os caras estavam no pop rock bem bacana e tava tocando em Santa Fé demais e tal. E eles iam se apresentar em Santa Fé. Aí eu tive a infeliz ideia de pegar a música dos caras que tava top mesmo assim, uma das mais pedidas da rádio, e fazer uma versãozinha dela. Colocar umas batidas, colocar uns negocinhos. E, cara, particularmente, e modéstia à parte, ficou muito boa a música. Mas boa mesmo, assim. E aí os caras foram lá e tal. Faltava acho que uma meia hora pra poder começar o show. Já tinha entrevistado os caras na rádio. Tinha falado pra eles, eu tô acabando de fazer. Tava no finalzinho mesmo, assim. Cara, tô fazendo um negocinho legal, queria tocar lá de noite, uma homenagem pra vocês. Cara, fica à vontade e tal. Cara, na hora que eu comecei a tocar a música, o produtor chegou e falou assim, mano, você tá ficando louco. Os caras são pop rock, você vai mixar uma música dos caras, você tá ficando louco, que não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, eu fiquei muito, muito triste com aquilo lá, eu fiquei decepcionado, né? Eu falei assim, nossa, cara, fiquei fazer uma homenagem pros caras, né? Os caras me humilharam aqui e tal. É o produtor, velho, produtor que é chato, né? E aí, passado-se um tempo, né, tal, não sei o quê, eu peguei e soltei essa música na internet. Rapaz, esse negócio bombou, essa música aí. Não tinha nome meu, não tinha nada, só tinha colocado a versão na remix e tal. E parou com os caras. E os caras um dia estavam falando num programa de televisão, falou assim, nossa, um dia teve um cara lá de Santa Fé que ele pegou uma música nossa lá e remixou e não sei o quê. Mas o cara não conversou com a gente, não fez nada. Eu falei, uai, que desgramado, rapaz. Eu louquinho pra conversar com os caras. Cara, mas às vezes o que acontece, às vezes os caras nem sabiam mesmo. O produtor vai lá e acelera e nem passa as coisas pros caras, velho. Aconteceu muita gente, mas já aconteceu muita coisa. Mas é que tem muita gente que fala assim, não pode dar essa misturada, né? Você pegar o rock, música eletrônica e tal. Mas como é uma música, vamos dizer assim, nacional, ela é meio engraçadinha na época, mas sabe, sucesso total. Eu falei assim, vou fazer uma brincadeira com ela aqui, né? O rockinho é legal. Sandra tá mandando aquele salve pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Manda um salve aí pra todo o pessoal que tá aqui que estava na capoeira. Beleza, hein? Ouvindo aqui, assistindo vocês. Como que vocês mantêm sempre se atualizando com as tendências das músicas eletrônicas e preservando também o estilo de cada um? Porque tem coisa que talvez você fala assim, bom, isso aqui tá no hype agora, tal, mas eu não vou tocar. É meio complicado, assim, porque aí vai com a personalidade de vocês também, né? Mas não precisa, né? Sempre tá na moda, não. Sim. Música boa, agora a gente tava falando. Você tocando música boa e animada... Tem muita música temporal que a gente usa, Tem né? muita, nossa. Que é antiga pra caramba. A gente toca até hoje. E cai a casa. Aí também, além dessas agora, por exemplo, por causa do estilo, tem umas versões de umas, né, mais novas, assim, que tá rolando de Afro House, e já fizeram umas versões boas, né? Sim. O pessoal tá perguntando aqui como é que é a sua amizade com o anão Pedrinho. O Pedrinho é meu chapa, hein? Olha. Nossa, aquele cara é louco, minha nossa senhora. Se conheceu lá em Floripa, né? Ele tá perguntando aqui também, pergunta pro bode sobre o ataque das abelhas. É o Dides, né? É. Rapaz, eu vou te falar. Aquele dia a gente foi tocar numa festa lá em Adamantina. Era de dia. Estourou uma caixa de abelha lá, rapaz, impregnou na festa, saiu picando, diabo a quatro. Aí o pessoal correndo, o Dides estava tocando, velho. E ele não parou de tocar, não. Ele mixava a música e abaixava assim, e aí começou a pegar. Pegou umas 3, 4 abelhas nele. Eu saí correndo, pulei o muro, meu amigo. Eu não sei como é que eu pulei o muro daquela altura. Vazei pra dentro do carro. Aí tinha uns caras escondidos dentro do camarim lá, velho. Aí todo mundo saiu correndo e tal. Tinha um mudinho. O mudo trabalhava lá na produção tal, da festa, né? Aí os caras correndo, todo mundo correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí o mudinho falou, abelha! Porra, velho, o mudinho falou, velho.
Mas você não era mudo? Aí eu vim aqui, ó. Aprendeu a falar. Falou, velho. O Didi presenciou isso aí, velho. Foi engraçado, hein? Ó, daqui a pouco a gente tá chegando aqui na última parte aqui do nosso bate-papo. Antes, falar aqui da Ana Campos, que é a nossa grande parceira aqui, Consórcio Consultoria, a especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, junto com o Consórcio União. Cara, Ana Campos, você faz lá o seu contrato com o seu consórcio e você tem que ficar muito esperto porque tem muito golpe por aí, né? Você vai conseguir realizar o seu sonho de comprar sua casa, o seu carro, o seu caminhão, fazer aquele financiamento bem bacana através do consórcio. Até a 4ª parcela você é contemplado, tá bom? Isso em contrato. Então não tem como dar errado, porque realmente é muito bem feito. Então entra em contato com a Ana Campos Consultoria aí pelo Instagram. A Bela Capri também, que está agora completando 26 anos, e acabou de ser premiada aí com um prêmio, né? O prêmio Tradição, dado pela CIRP aqui de Rio Preto, que é um dos prêmios mais desejados e respeitados do estado de São Paulo. E isso aí, né, leva em consideração a trajetória que a Bela Capri tem durante esses 26 anos. Então ela aproveita para poder agradecer a todos que fazem da Bela Capri essa grande empresa e que está sempre junto com a gente. Agradecer também a Farofa da Nega. Os meninos vão receber aqui um kit da Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, tem a picante, você vai encontrar também a farofa caipira e tem ainda a farofa de limão e a de banana. farofadanega.com.br, @farofadanega no Instagram, para você encontrar as novidades. Próximo dia 11, nós vamos ter a presença da Dominique Siqueira aqui no Ar. A gente vai estar falando sobre ela que é a proprietária do Pimentinha Sex Shop, tá bom? Mas ela vai estar falando não só em relação à empresa dela, mas vai estar falando também a questão que ela é sexóloga, ela é pedagoga também e empresária, né? A gente vai falar um pouquinho sobre marketing, vai falar também sobre não só em relação aos produtos, mas também como você ter uma vida mais saudável através aí do Pimentinha Sex Shop. Fica ligado para você saber das novidades. Agradecer o Rogério Simão, nosso arte finalista, o Evandro Tatu, nosso grande Evandro, que é premiado aí, para você que tá afim de fazer uma tatuagem e ter aí como marca, né, guardar de recordação alguma coisa que é especial para você, procure aí também pelas redes sociais o Evandro Tatu. E também a Líder FM 98.3, onde você encontra sempre a nossa programação de segunda a sexta-feira, das 17 até as 21 horas, tem Conexão, tem o Pacabá e tem o Líder Classic Music, beleza? Ó, partindo aqui para a última parte, pra galera que tinha mandado as perguntinhas aqui pra gente, sobre o que vocês vê hoje em relação ao cenário da música eletrônica no Brasil, seja os DJs mais novos, os produtores, aqueles que já são consagrados, como que tá hoje o cenário da música eletrônica no Brasil? Eu acho que tá ótimo. É que, igual eu tava falando agora, também é outra coisa, eu não sou muito de ficar reclamando, não. Então, do jeito que tá indo, eu me adapto e vou... Se você ficar reclamando, sabe, arrumando com só... mas tá ruim, tá nada, tá bom demais. Pra mim é isso. Mas seguindo uma tendência, acho que ano que vem vai ser melhor. Porque vai tá melhor. tudo partindo pra esse... mais pro ramo eletrônico, vai ser mais massa ano que vem, acho. Muito bem. A Débora tá aqui, ó. Que tipo de eventos e lugares vocês acham que combinam mais com a vibe do Kef? Ixi, acho que todos, né? Todos. Qualquer lugar. Acho que só no velório que não vai pegar bem. Mas mesmo assim dá pra gente mandar no meu uma musiquinha mais dá, né, triste. pra você mandar, né? Dá. Mandar uma Ave Maria remixada. É verdade. Ó, quem mais aqui? O Paulo tá mandando aqui pra gente. Tomar cuidado, porque de vez em quando manda uns nomezinhos meio assim, eu vejo o sobrenome pra não ter problema, né? O Paulo tá aqui, o Paulinho, um abraço. Tá aqui, ó. Pra quem está conhecendo o Kef agora, qual seria a melhor forma de entender, né, e se conectar com essa proposta do projeto? Nossa proposta é música eletrônica animada, divertida, que faz as pessoas sorrirem e tal, e a melodia bonita do sax, né? Dá uma calmaria, também dá um êxtase, né? É isso. Divertido, é divertido foi massa, o projeto. Calmaria foi pra... Foi. O sax é a calma, você vê os caras... Você tá estressado, você ouve... Você tá estressado, você ouve, você fica mais calmo, né? Você fica mais tranquilo aqui. Ô, Matheus, temos aqui também o seu xará aqui, o Matheus tá mandando aqui. Ó, pergunto pro Matheus aqui o que ele imagina para o futuro do Kef, né? Alguma novidade em direção musical que você gostaria de explorar nos próximos anos? Você já estava falando sobre esse sax eletrônico, né?
Tem como pegar uma música, por exemplo, com a banda inteira, se fosse uma banda, vamos supor, fazer um projeto com a banda, eu falo em todos os instrumentos, a gente sabe... Dá. Trinchar? Já teve o Dexters, que era do Verdade. Juninho Lima, lembra? Irmão da Sim. Sandy. Do Amon Lima, do Júnior e do Júnior Eles Lois, né? eles faziam nesse esquema, era tudo ao vivo. A família Lima que fazia, os dois, né, da família Lima e mais o Júnior, que é o... Hoje tem o Elefantes, né, também, que É do faz. Júnior. O Goldfish também é. Você quer ver uma braba assim mesmo, tipo, você fala que é uma banda, que você não vai ver nem mesa os caras têm pra pôr equipamento em cima. É Disclosure. Você já viu? Não, Tá louco, é o teclado, tá uma guitarra, a caixa. Nossa, é sensacional. E é 100% música eletrônica. Lá aí vale a pena ver. Tem alguns projetos que fazem também. Tem. O Goldfish usa muito também. Mas Ó. os caras ainda tem um computadorzinho lá, ainda tem, né? Esse aí, como uma banda, igual o cara perguntou ali. Sanfeld te fez uma época também. Esses caras é igualzinho. Agora é o seguinte, agora tem umas pegadinhas aqui. Música eletrônica de quando vocês começaram ou música eletrônica atual? Eu prefiro de quando eu comecei. comecei também. Melhor, Bem né? mais. Bem mais. Na época que você começou, qual que era o nome que... Você lembra um nome que se destacava? De estilo, assim, você fala ou o nome que produtor, de artista? Pode ser um produtor, pode ser um DJ mesmo. Ó, Kid Creme. Um Raulzão maravilhoso. Você conhece? Não sei, eu não conheço. Sabe a Tonight, aquela música? Sim. Sim. Kid Creme. O meu, quando eu comecei, 2012, 13 ali, era na época que o Avicii tava crescendo, né? Poxa, esse aí Coitado. também foi uma perda que... Imagina um cara desse hoje em dia. Com esse monte de tecnologia, esse monte de Cara, coisa que a gente tem. Nossa, tá louco. Ele era absurdo. Na época ele já tinha faz um som diferente, né? Mas você viu a entrevista esse dia do David Guetta lá, falando que ele ficou com vergonha quando conheceu o estúdio do Daft Punk? Ah, mas... Ele falou, é isso aqui o estúdio de vocês? O cara falou, nossa, agora eu vi que eu sou péssimo. Muito bom. Você sabe que tem essa história também aí, que a gente pega uns nomes que o pessoal mais conhece, que é mais fácil, que toca em rádio, né? Sim. Você pega um Tiesto da vida, você pega um David Guetta e tal. O David Guetta agora tá com um projeto, ele fez um remix de Alphaville agora, Forever Young, que é sensacional, né? Verdade, Resgatou. verdade. Fez uma música top demais. E já tinha feito pegou Blue, pegou umas outras músicas que fez sucesso dos anos 90. E aí a gente fica imaginando, né, cara? É um cara que esse aí realmente é atemporal, né? Porque Sei, né? ele pega uma música que fez sucesso, que estourou, que a gente conhece, que é uma música mais fácil de ouvir, e ele faz um negócio sem perder, né, a essência da música. O pessoal às vezes fica falando, o pessoal que é mais underground, né? Cara, como é que não respeita um cara desse? É que é bem Você não comercial. precisa gostar, mas, né? Mas tem que respeitar o legado do cara, o que o cara construiu. É igual do Alok, o pessoal fica falando do Alok aí. Rapaz, o Alok chegou onde... Quem imaginaria com um DJ... Hoje você chega aí na maior quebrada de todos os tempos, numa favela aí, que tem pessoal que não tem nem internet direito e tal. Você perguntar, você conhece um DJ brasileiro? Vai conhecer. né? Se não tivesse o Alok, não ia conhecer de jeito nenhum. O patamar dele é para todo público conhecer. E uma coisa também que a gente tem que falar é que, quando ele vai fazer as produções dele, seja um lançamento de uma música, igual ele foi fazer aquela live, alguma coisa assim, é um negócio absurdo. Nossa, né? ele Você nunca imaginava que um brasileiro ia mexer com um negócio desse. Pra poder Era fazer. diferente mesmo. Pra gente fechar aqui, eu queria que vocês falassem sobre o que vocês pensam sobre o futuro da música eletrônica e para quem ainda não conhece, poder acompanhar seja a carreira solo de vocês e também o KEF que tá chegando aí. Pode falar, meu Quer chapa. começar aí? Eu acho que o futuro da música eletrônica é o presente, é o passado, porque a música eletrônica não vai acabar nunca. Isso é impossível, né? Então, tem uma variação aí, vai ficar mais forte, às vezes mais baixo, mais alto. Mas não vai acabar nunca. Vai sempre ser assim. Nunca vai deixar de existir. E... Fala aí, Matheus, você agora. E a gente tem que pensar sempre que, tipo assim, agora essa nova geração que tá vindo, eles estão crescendo forte, né? Estão trazendo mais conhecimento da música eletrônica pro Brasil. E levando a música eletrônica nossa pro mundo também, né? Igual você falou do Alok, a gente citou o Vintage aqui também já. Eu acho que projetando assim um futuro, né, sei lá, no que vem, talvez vai ser
vai tá mais forte ainda. Ela já teve seu alto, seu baixo, e acredito que ano que vem vai ser massa, né? Teve uma época aí que teve muitos influenciadores, atores, não sei o que lá, que quiseram, não vou falar que é migrar pra música eletrônica, mas quiseram fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas não eram também produtores. Iam em festa, Você faziam fala- apresentação. Você fala dos Big Brother lá? E algumas coisas nesse sentido aí, tal. Isso é uma coisa que hoje em dia a galera vê que não combina, né? Inclusive teve vídeos que o pessoal gravava que a CDJ tava desligada. Obrigado, é. E alguma coisa nesse sentido. Realmente o DJ mesmo, assim, quando a gente percebe, pode ser que o cara se torne um bom DJ, pode ser que ele faça uma música, pode ser que ele produza alguma coisa nesse sentido. Não vamos falar isso aqui. Mas é meio que tentar entrar numa área que não é dele, né? Mas tem casos, igual você falou, o André Marques, você já viu quando ele Sim, parou? sim. Nossa, eu vi ele tocando, o cara arrebentou, tocava muito. Aí outro cara que foi o Raul Boésio, Sim, lembra? verdade. Tocou muito e tal. Aí, só que tem gente que entra ali porque acha que, sei lá, que vai ganhar grana ou vai aparecer, né? E entra lá. E eu não vou ser hipócrita de falar que eu acho legal. Não acho. Vou ser DJ. Não é assim. Eu vou ser DJ, só falar e chegar lá e tocar. Não é. Pessoa famosa e acha que vai continuar famosa, vai ficar mais famosa por causa disso. Vai fazer outra coisa. Ó, pra gente fechar aqui, tem uma galerinha que mandou algumas coisinhas meio que sortidas aqui, ó. A Paula tá aqui. Pergunta pro Ricardo se ele pita. Acho que é minha cunhada. Eu não pito mais, não. Já pitei muito, já. O Rogério tá mandando um abraço. A Sônia tá aqui, ó. Carimba que vocês são top. O Zílio. Ô, Matheus, conta aí como que você caiu do palco. Puta merda. Nossa, essa eu não sabia, não. Essa é nova pra Eu já mim, caí hein? 2 vezes, cara. Eu caí uma vez na Pink, em Rio Preto, na época da Pink. Tinha uma escadinha assim, o camarim era em cima. Era uma escadinha tipo de bombeiro, assim, bem íngreme. Aí eu lá no camarim, assim, não sei o que eu arrumei lá, que eu quebrei a palheta do sax, não vi. Aí eu desci pra tocar, a hora que eu fui tocar, a paleta quebrada, no meio do set. Falei, pô, voltar lá, né? Pô, subi a escadinha, na hora de descer, o burro, ao invés de descer virado pra escada de frente, não, desci de costa, cara. Nossa. Primeiro degrau, o pé, Meu Deus caí do céu. parecendo uma banana no meio do palco, cara. Você lembra Morreu? da Pink, como que era? Morreu? Morri. Você Aí lembra? a outra, Foda. a outra vez foi com outro projeto também. Tinha um grupinho de pessoas ali esperando pra tirar foto lá com a gente. E eu não vi, cara. Eu fui descer do palco, tinha uma puta de uma poça de cerveja, cara. Do jeito que eu pus o primeiro pé assim, eu Escorregou. Nossa, cara, mas saí tudo melecado na foto. Eu já caí também uma vez. Chegou a levantar poeira lá em Santa Fé. Nossa. Lembra do... Aquele carnaval começou a pegar lá, era o Bloco Farra. Sim, sim. Tinha um palco lá gigante, eu caí lá, deu uma camarada, caí de costa, fiquei sem ar. Tentando voltar pra onde eu caí. Os caras, não, vai pela escada. Eu com fone no pescoço. Tá doido. Ó, o Vander tá mandando um abraço aqui. O Vander aqui é da Farofa da Nega. Valeu, Vander. Um abraço Obrigado aqui. aí, viu, meu amigo? Ó, o Zílio tá perguntando, Prado, você quer um pacote de pimenta bodinho? Bodinha. Bodinho. Nossa, eu gosto daquela pimenta, hein? Pimenta Não, boa. precisa não, Zílio, ainda tem lá em casa. Lá. Ó, o Vitor Augusto Malaquias tá mandando um abraço pra vocês aqui. O Rogério Roque. Futuro da música eletrônica vai aumentar muito devido à tecnologia, né? Que isso aí ajuda bastante também. E pra encerrar, eu queria que vocês contassem aqui pra gente algum perrengue que vocês já tiveram aí. Sei que muitos já aconteceram, né? A gente já falou sobre o carro aí que veio de ré, não sei o quê, alguma coisa assim. Mas algo que vocês gostariam de compartilhar e um momento especial na carreira de vocês. Ó, perrengue, cara, tem tanto, Perrengue mas... é o que mais tem. Mas eu acho que... Você viu, já do tênis ali, já foi né? Algumas zebrinhas já, né? Eu acho que foi uma vez questão de cachê. Que eu fui tocar. Eu não vou falar o nome da cidade, porque às vezes o cara tá vendo, ele vai ficar meio bravo comigo. Fui tocar no evento, aí era eu e uma dupla famosa, né? Tal, na época, acho que esse cara até parou de cantar. Aí eu toquei, né, e tal, na época não tinha Pix, não tinha nada e tal. Aí eu acabei de tocar, né, falei pro cara, ô, meu chapa, e aí, vamos acertar? Aí ele tava escorado assim, com um cigarro, né, a cabeça baixa. Ele, ô, meu amigo, você pode me espancar aqui se você quiser, que você não vai conseguir um centavo. Eu falei, ô, velho, faz isso não. Ele, rapaz, já não deu nada. Aí a banda passou aqui, rapelou o caixa, o restinho que tinha e caiu fora, velho. Aí eu falei, ô, velho, eu tava longe, né, cara? Falar pra você, eu tava com um pouquinho de dinheiro contado pra abastecer o foquezinho pra chegar em casa. Aí ele falou, ó, fala o seguinte, para o carro de ré aqui, vamos encher esse carro de bebida, você vai embora. Eu falei, vai embora. Cheguei a abrir a porta-malas do foquezinho.
E peguei escola palitinho assim, sabe? Rapaz, eu enchi até o pescoço daqui lá. Aí fui embora, né? Aí eu falei, mas precisava ganhar uma grana? Aí no caminho de casa tinha umas 4, 5 cidades assim que eu conhecia alguém, né? Eu passei lá e vendi uns fardinhos para uns amigos meus. Pra levantar o dinheiro. Levantei um dinheirinho e tal e vim embora, deu certo. Nossa. Teve algum Cara, especial? Uma vez eu cheguei pra tocar, esqueci o pendrive em casa das Nossa, músicas. Tive que sair correndo atrás de um pendrive lá pra conseguir pegar as músicas. Tive que tocar a música dos outros, nada a ver com o que eu ia levar. Teve uma outra vez que roubaram meu sax também. Ô, roubaram? Roubaram, cara. Fui tocar num Réveillon, perto de Brasília lá. Aí botei o sax no suporte assim, fui no banheiro, né? Cheguei do banheiro, falei, caramba, cadê o sax, velho? Falei pros meus amigos assim que tocavam comigo, cadê o sax que eu tinha deixado? Ah, mano, não sei, tava aí. Aí eu fui no segurança na portaria, falei, ô, passou um cara com sax aqui? Passou, o cara da banda. Eu falei, mas como o cara da banda? O cara da banda sou eu, velho. Ô, louco. Aí já chamamos a polícia, tudo, aí a polícia chegou, fiscalizou tudo, o cara tinha levado pra trás da boate, tava dentro de uma poça de água lá o sax. Nossa. Ele tava esperando esvaziar pra levar embora. Aí foi ver um ex-policial exonerado, cara. Nossa, virou cara, um que regaço. Cara, regaço, que regaço. roubar o instrumento de um artista é um... Você tá louco. Foi tenso, esse dia foi tenso. E aí ele estragar, né? Porque Ainda jogou um na amigo poça. meu encostou a bunda no carro do outro playboy lá, riscou, o cara Aí levaram puxou a uma surra arma, ainda. Ô, louco. puxou a arma, falou que ia matar se não pagasse. Teve que pagar o carro. Nossa, só Ó, tijolada. mandar um esse abraço dia. aqui pro DJ Marcelo Lima, lá de Três Lagoas. Ah, é o Aí, Marcelão. Marcelinho. Pra gente aqui, valeu. Esse cara é pirado, hein? Ó, tinha uma pergunta aqui que eu tava procurando agora que ela apareceu aqui. Em relação a cachê, quando que foi a virada de chave que você falou assim, não, isso aqui agora tá dando certo. Isso aqui agora tá começando a render. Quando eu vim pra cá, que eu mudei pra cá, morava só eu e o Einstein, né? Aí a gente morava na casa do pai dele, morava nós dois. E aí a gente tocava pouquinho e a grana não dava pra nada, mesmo sem pagar aluguel, né? Aí um amigo meu, Fabinho, trabalhava de representante, vende roupa, viajando, né, e tal. Aí ele me arrumou um trabalho pra viajar com ele. Aí comecei a viajar com ele, trabalhava de segunda a sexta, a gente viajando, ganhava uma grana. Praticamente pagava pra tocar, né, no final de semana. Aí foi melhorando as coisas, aí chegou um ponto que eu falei, bom, o que eu tô ganhando, dá pra eu sair, né, parar de trabalhar com o Fabinho e começar a focar mais de semana. Aí foi isso. Só não lembro quando, né, mas... Não, sim. mas foi ali nessa que... época, Que aí eu Fosse, falei, não, ó, isso aqui Fabinho, dá eu certo. vou focar mais nisso de semana, vou tentar montar meu estúdiozinho, minhas coisas, aí cai fora de trabalhar com outra coisa, foi só nisso. E você também teve um... Eu, na verdade, sempre, assim, quase todo tempo trabalhei só com música. E atualmente eu vivo só de música também, dou aula, né? E toco com o Prado, às vezes eu pego evento corporativo, assim. Mas que eu tô, assim, só na música tem, acho que uns 10 anos por aí. Só trabalhando com música, vivendo de música. Show de bola. Ó, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 4, teremos aqui a Denise Galvioli, que é criadora de conteúdo digital, gastronomia fit e também saudável, tá? Ela ganhou como melhor pudim lá da Ana Maria Braga e também participou do Bake Off Brasil. Então vai ser um bate-papo bem bacana, bem legal na próxima segunda-feira aqui no ar, tá? Eu queria pedir um negócio pra vocês. Tem podcast que o cara pede um presente que não usa, que alguma coisa nesse sentido, mas eu queria fazer um pedido, se vocês puderem, para a próxima temporada agora do No Ar, se vocês conseguem fazer uma aberturinha para nós aqui, uma música de abertura pra gente. Fácil. Ó, show de bola? Com E, sax ó, também? Só que aí a com gente fala o sax, seguinte, a gente quer voltar outra vez aqui, que a gente precisa de mais tempo. Sim. Vamos vir outra vez aí, pra gente pegar e focar só nos problemas, só nas zebras que deu. Cara, eu tava pensando nisso agora. Você pode deixar uns 3 dias, Pô, sabe a vai ser rede legal que você falou? demais, cara. Vai sim. Começar a contar tudo que deu errado, então onde deu tal. Porque só conta as coisas boas, né? Vamos contar as coisas ruins, velho. Porque às vezes as coisas Deixa as ruins, coisas aí boas só a pro gente Instagram. É, Deixa tudo ou manda bonitinho todo mundo lá e desistir tal. logo, né? Ó, pra quem tá começando, já falo logo, já abandona. Abandona, Vamos porque outra é só coisa pra pra fazer. próxima segunda-feira, então, estamos de volta por aqui. Mande beijos e abraços para quem vocês quiserem aí, família, galera que tá Gente, ouvindo. Muito obrigado aí pela presença Obrigadão de pra todo mundo. Um beijo pra minha esposa linda, meu filho, minha mãe. Amo vocês. Pra minha Ó, família pra quem também, meus quiser- amigos. Quem quiser, então, vai lá direto no @Mateus Sax, com 2x no final, Isso. tá bom? @Mateus Sax, Mateus com TH. Tem o DJ Ricardo Prado, que é @DJ Ricardo Prado. E tem também o @Kef, _live.
para você aí já saber do projeto dos caras. Tá tudo aqui passando pra galera poder entrar lá, curtir, seguir e fazer a festa. Gente, parabéns aí, sucesso para vocês, parabéns pela carreira de vocês, pelo projeto de vocês. Tomara que a gente logo possa estar curtindo o som de vocês por aí. Opa. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz. E eu vou esperar a próxima vez aí já. Show, vamos marcar a parte 2. Vamos marcar a parte 2. Galera do chat, daqui a pouquinho a gente entra lá para poder fazer o sorteio para vocês, tá bom? Obrigado de coração todo mundo que interagiu com a gente e até a próxima segunda-feira. Valeu! Valeu!